Boa noite, pessoal. Vamos começar nossa live, né? Eu e o meu irmão Orlando aqui. Um bate-papo com esses jovens que estão se sentindo meio perdidos. Não sabem se partem pro game, se acanham, se ficam em casa, se focam só no trabalho, se namora, se namora. Foram tantas perguntas assim de adolescentes que a gente ficou até preocupado, mas vamos tentar responder todas. Pessoal, vou chamar logo o nosso convidado, porque já está na nossa hora e o tempo hoje é muito corrido. Vou botar a vinheta aqui para tocar da live. Soles of my shoes are worn, the knees of my jeans are torn. Sweat coming through my shirt, keep pushing even though it hurts. I'm chasing what I know is true, there's nothing that I would not do. When everyone around me drops, I'm never gonna ever stop. I won't waste another minute, no I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. O Márcio, Fala, meu nobre. Quanto tempo, hein, rapaz? tudo bem? Boa noite. Ajeita aí, vou ajeitar a minha aqui também, que quando entra ao vivo sai tudo do lugar. Tá. Eu mudei um pouquinho a dinâmica, mas não vai alterar tanto, porque a gente tem, de certa forma, uma amizade espontânea. Eu vou colocar um videozinho aqui, a gente já vai começar com alguma experiência de vida que um dos dois teve, parecida com esse videozinho. Ó, tô indo malhar com a minha gata e fiquei sabendo que tá cheio de macho lá na academia namorando e casado e fica olhando e mexendo com ela, viu? E eu não concordo com isso não. Se isso continuar, vou olhar e vou mexer com ele. Bom, Orlando, o que eu tenho a falar desse vídeo? Quando eu tinha em torno de uns 20 anos, eu tinha uma mania de ir para interior em festas, né? Aqui no Nordeste é forte, é o Barra Malha, o Seu Valença. E eu tava com uma menina que, de certa forma, era muito bonita aqui para a região, porque ela tinha olhos azuis, cabelo longo, preto, bem curvilínea, e era minha namorada da época. E nesse show aconteceu de um cara ficar olhando muito para ela. E ela ficava dizendo, olha, mozão, tá mexendo comigo. Mozão, tá mexendo comigo, vai fazer nada não? Olha, mozão, vai deixar? Até que eu cheguei para ela e disse, ele topou em você? Ela, não. Eu disse, ele mexeu com você, falou alguma coisa? Ela, não. Eu disse, então, não arrancou pedaço, vamos seguir a vida. Alguns minutos depois, meu amigo, um cara gigantesco, parecia um estivador, quase assim como no shape do Orlando. O cara começou a mexer com a mulher desse cidadão. Agora você precisava ver o elemento. Um carinha assim de 1,50 m, 1,60 m. Mas ninguém sabe o que tá por ali por trás, né, da situação. Aí o grandão foi lá mexer. Cara, o cidadão enterrou uma peixeira. Aqui no Nordeste a gente chama de peixeira. Sim. Mas é uma faca do tamanho de um controle. Aquela de tirar couro de animal, de separar carne em açougue. Aí você imagina o que aconteceu com aquela montanha de músculo. Ficou estirado lá no chão. Não morreu, graças a Deus, mas até bolsa de colestomia o cara usou. Ou seja, cuidado com o que vocês fazem, com a informação que você tem no momento. Sejam racionais. Você já teve algum caso assim, Orlando? De alguma namorada ficar instigando, ali, mexendo comigo? Não, eu tive um amigo que namorava uma menina assim. A gente já era novo também, estava no colegial. E ali a gente começou a perceber que ele era muito briguento, né? E a gente percebia que de vez em quando ela, sabe aquela mulher que ela gosta de ver o cara bravo por ela, lutando por ela, né? Parecendo um cachorro na coleira. Era o caso. Maioria, né? Era o caso. Aí ela provocava. E ia falar para ele depois que o fulano mexeu, que o fulano olhou e etc. A gente era muito novo, né? Tinha 16 anos, mas de certa forma a gente percebia que ela mesma provocava, né? Jogava um charme, o cara se aproximava, depois ela ia contar pro namorado dela, e o namorado dela ia lá, que era meu colega na época, né? Até hoje, a gente conversa de vez em quando, já passou dos 40, né? E o camarada ia lá para brigar, para bater, para trocar soco e tal, e não sei o quê. Eu, felizmente, puxando aqui na memória, graças a Deus, eu nunca me relacionei com uma mulher que quisesse ficar
me provocando, me vendo brigar com outros homens nesse sentido. Deus me livre. Isso é um perigo, porque pode resultar, justamente, o cara com uma faca ali, uma arma, pronto, acabou a valentia do camarada, né? Pode dar uma tragédia, né? Oi, com certeza. Tem tudo para dar uma tragédia. Eu falo para os caras têm essa mania de falar que vai tirar satisfação, você fala, olha, o resultado de um confronto entre dois homens pode ser a morte. Então esteja preparado para matar um para morrer, porque isso não é brincadeira, não. Exatamente. Eu fiz aquele history, vários stories, na verdade, para aproveitar esse encontro e tirar algumas dúvidas do pessoal, mas surgiu uma bem interessante, que foi uma pergunta até antiga. A gente já debateu separadamente, não, já conversou até em particular, né, em nossas conversas mais reservadas, e foi sobre aquele caso que foi parar na Globo. Aí a pessoa me perguntou assim, o que é que você acha desse pessoal que ficou xingando em comentário, que piorou depois da Globo, depois daquela passagem lá na grande mídia, e que os produtores de conteúdo, de certa forma, os que mais instigavam, alguns até sumiram, né? Fecharam canais, trocaram nome, mas alguns sumiram, mas o que ficou mesmo foi aquele órfão, né? Aquele rapazinho órfão que era... Você até chamou de menino pio, eu comecei a chamar também, mas era o fanboy, né? O fanboy daquele cidadão extremista que sumiu do mapa, mas deixou os órfãos dele aí para xingar a mulher em comentário, ficar perdido na maionese, né? O que é que você acha mais ou menos disso? Porque a situação era... Alguns produtores que ficaram, que eu tiro meu chapéu, mudaram bastante, entendeu? De rumo. Estavam naquele rumo assim, eu ganho like se eu falar mal disso ou daquilo. Se eu ganho like se eu postar vídeo de paternidade socioafetiva, que até o Eduardo Camargo já participou com a live também sua, e deixou bem claro que não é tão fácil assim, apesar de que a gente sabe que existe. Ninguém nega aqui. Ninguém é mau caráter. Existe a possibilidade, existe, mas é uma coisa muito difícil, né? São vários e vários requisitos. Ele trouxe até um que eu tinha esquecido naquela live, que era o fato da mulher não ter o pai na certidão da criança. E a gente vê que não é uma coisa assim, estalou o dedo, olhou, sorriu, virou pai. Então, o que é que você acha, assim? Outro dia eu conversei com uma advogada também, olha que interessante. É uma advogada que trabalha, né, defendendo mulheres, em divórcio, essas coisas, tudo. Eu perguntei para ela, doutora, essa questão da pensão socioafetiva, que ela tinha colocado alguns stories, né? E ela falou, não, Orlando, não é assim não, cara. Tem um monte de requisito, não é assim não que a mulher já vai querendo que o cara seja o pai socioafetivo, não é assim que funciona. O juiz dá isso daí, tem um monte de requisitos antes de chegar nisso daí. O pessoal fica falando aí que é fácil da mulher conseguir. Não é fácil, não é desse jeito. Falou, ele é pai socioafetivo e acabou, o cara vai ter que pagar pensão. Não é assim que funciona. Só que a molecada tem muita... Por isso que eu não fico me manifestando muito no meu sobre a parte do direito, Márcio, porque não é minha área. Os caras ficam reclamando da legislação, mas falam, tá, qual que é o artigo especificamente que você está em desacordo? Ele não sabe dizer. Então, ou seja, só fica repetindo de maneira aleatória e sem conhecimento o que outros ficam falando. E quando se depara, por exemplo, com um cara como você, que é o advogado, que tem a formação, que atua na área, aí o cara fica, é assim que funciona? Porque não é, o direito não é da forma que essa molecada pensa, né? E é o que eu falo, é os menino pio, né? É uma molecada chata pra caramba, histérica pra caramba, de 19, 20 anos, que na verdade tem tido no ressentimento deles uma mercantilização, né? E uma instrumentalização desse ressentimento, porque é normal o cara com 19, 20 anos, pelo menos para a maioria, não se dá bem com o sexo oposto, não ter conquistado ainda alguma coisa, alguma espécie de solidez na vida, não é ainda o momento que ele vai ter bastante sucesso, entre aspas, com as mulheres, então esse cara está ressentido, está consumindo um monte de conteúdo e está esfarelando a cabeça, se tornando um cara neurótico, se tornando um cara reativo, se tornando um cara catastrófico, e por aí vai. É o que eu observo aqui também. Só que aqui, no meu perfil, principalmente os caras que entram nos cursos, Márcio, são os camaradas de 30, 35, 40 e já é uma outra cabeça. O cara já tem assim, uma outra visão, ele já passou por um monte de coisa, já amadureceu e não tá nessa vibe, né? Graças a Deus, meu irmão. Porque por aqui aparece até mais velho do que a gente, falando muita abobrinha. Viu? Pelo amor de Deus. Agora me fale uma coisa. Tem muito homem acima dos 40, como a gente, mas que ele ainda está com aquela mistura de síndrome do Peter Pan e do órfão. O que é que você me diria, assim, para que a gente pudesse ajudar os que estão assistindo a gente?
O cara, o síndrome do órfão aqui que a gente fala, né, é o cara que geralmente não teve a referência paterna, ou não teve outros homens que o iniciaram, e de certa forma ele ficou preso na esfera do materno. E muitas vezes ele está preso ainda na esfera da mãe. Depois, Márcio, ele fica preso na esfera da esposa. Ele sempre está preso numa esfera, ele não consegue liderar um relacionamento, né? Ele está ali numa dependência daquela esposa, ele é a parte frágil da relação, ele é a parte carente da relação, né? Ele é aquela parte hipersensível da relação. O problema é que às vezes esse cara já avançou, já constituiu família, a esposa muitas vezes já cansou, já está querendo ali separar. Esse camarada chega meio desesperado, tentando reverter o que em 30, 40 anos ele construiu, sem ser culpa dele, óbvio, não estou colocando a culpa no camarada aqui, em 2 meses. Eu falo, não, cara, do jeito que foi um processo para você entender o teu papel em tudo isso, vai ser um processo também para você construir, de certa forma, uma nova identidade, não vai ser fácil, para que você se coloque como, não é como um homem, mas se coloque como um homem adulto e funcional. Não é simplesmente se colocar como homem, mas se colocar como um homem adulto, funcional, e que está operando ali numa performance um pouco mais elevada. Então, esse cara ele vai chegar aqui, ele vai entender toda a relação com o pai ou a falta dessa relação, a relação muito estreita com a mãe, se ele tem síndrome do homem bonzinho, a síndrome de nice guy ou não, por meio do sacralizador, do buscador de afeto ou do resgatador. Então, quando ele chega aqui, de certa forma, ele se dá conta de que, meu Deus, era então por isso que eu sofria tanto nas relações. E aí ele começa a iniciar um processo para tentar hipertrofiar um pouco mais a identidade dele, né? E a gente vai oferecer aqui visões de mundo para que, de certa forma, ele consiga começar a trilhar esse caminho, porque não é fácil. São anos, são décadas vivendo sob os mesmos condicionamentos cognitivos, né? Não é assim de uma hora para outra que o camarada muda, não tem chave que vira que vai fazer o camarada mudar. Inclusive, quarta passada, meu irmão, eu estava assistindo sua live e eu disse, poxa, rapaz, às vezes a gente brinca, assim, dizendo, as pessoas boas, as pessoas que se cercam de pessoas boas e parecidas. Rapaz, eu já tive praticamente cenas idênticas fazendo concurso com você. Errar uma dissertação e perder aquele concurso, ter que entrar com recurso, ou perder um TAF, só que eu perdi, no caso, na Barra, né? Eu não consegui fazer porque era classificatório, eu fiz só o básico, e muitos outros rapazes fizeram muito mais do que eu, que peso acima dos 100 quilos, e eu tinha feito um concurso já depois dos 30, aí você já não está mais aquele cidadão muito viril se não tiver tomando conta do corpo, e eu consegui fazer o básicozinho de 4 barras e teve gente fazendo 9 e 10. E aí eu fiquei para trás e acabei, naquela época, percebendo que não basta você se preparar, você tem que se superar. E muitos caras aqui, a gente percebe que você falou 19 anos, querendo fórmula mágica. Quem era o Orlando com 19 anos? Não era um rapaz emocionado que estava achando que a vida dele ia acabar com 20 se não arranjasse uma mulher. Eu tenho certeza, porque pela história de vida que você contou, é muito parecida com a minha. A gente teve, sim, relacionamentos, todo mundo tem, com os relacionamentos de adolescente. Eu joguei basquete assim como você também jogou. Então a gente poderia ter aquele entrosamento com o time feminino da mesma escola. Aí sempre tem aquela saidinha, um forrozinho, no caso de vocês aí uma dança, uma coisa da região. Mas é aquele contato físico com o feminino saudável, nada impositivo, que o cara quer amanhã tá casado, formando família e ganhando 20 mil. Então o que é que você deixa aí para esse pessoal? O que foi que eu e você, que apesar da gente não ter passado fome, eu acredito que você também não passou, mas a gente, graças a Deus, teve uma trajetória difícil do ponto de vista emocional também, todo mundo vai evoluir, vai ter os seus sofrimentos, mas o Orlando, de 19 anos, não estava como esses meninos de hoje que xinga a mulher e já quer tomar partido, e já quer dizer, bater no peito e dizer que eu sou isso, eu sou aquilo, consumindo um conteúdo só o tempo todo ali, viciado naquilo ali. Você já percebe quem é o produtor que ele segue pelas conversas do cidadão. Aí mostra aí para esse pessoal, você já mostrou na sua live de quarta-feira passada, muito boa, parabéns. Cara, você é um cidadão que eu não me canso de assistir. Não vou aqui economizar elogio, porque eu acho que o mais do ser humano masculino, do meio masculino, está pecando, é de não apoiar os colegas. É verdade. Orlando, na época, eu comprei o livro dele, e Orlando me disse, rapaz, por que você não me falou? Eu tinha lhe mandado. Não, cara, a gente tem que comprar o do colega, apoiar. Eu tenho aqui quase a biblioteca dos produtores daqui da Rede Pio e deixo bem claro, não me arrependo de ter comprado, feito o curso. Eu fiz o curso como qualquer outro aluno seu naquele dia lá, workshop. Cara, é um prazer ver uma pessoa com a sua
desenvoltura e o trabalho que você faz aqui no Brasil, que não é, assim, meramente comercial. Você não vê, assim, você quer um like. Tanto que, às vezes, você perde a cabeça como eu no história e começa a soltar o verbo aí pro pessoal. Então, quem era aquele Orlando com 19 anos, que hoje é um cidadão que a gente pode até ter como um exemplo de colega de trabalho, de meio masculinista. Quem era aquele Orlando? O Orlando jovem. Nossa, nós, não restava para a gente, Márcio, naquela época, ir para o mundo da ação, vivenciar as coisas na pele. Não tinha internet, não tinha rede social, não tinha discurso, não tinha regra, faça isso, faça aquilo. Não, a gente era cru. Se você quisesse ter acesso ao conhecimento, ou era na escola, ou você ia por uma biblioteca, pegava o ônibus, ia para o centro da cidade, na biblioteca municipal. Não tinha celular, não tinha alguém ensinando como fazer. A gente fazia errando pra caramba. Olha só, passando vergonha. Eu fui dar meu primeiro beijo numa menina com quase 17 anos, de tão inocente que eu era, de tão cru que eu era. E era ok, estava certo, todo mundo tirava sarro de mim. Eu estou vivo aqui até hoje. Fui ter a primeira relação íntima mesmo com uma moça com quase 19 anos. E a gente ia ajeitando essas coisas, Márcio, com o tempo. Porque a gente criava, né, aliás, algo, e continua criando ainda, que a terapia cognitivo-comportamental chama de repertório. Ou seja, a gente ia se expondo a situações, experimentando, ficava com uma menina, dava errado, sofria, aprendia, daqui a pouco estava com outra, dava um pouquinho mais certo, mas era você que não gostava tanto dela e ela sofria, chorava. Isso nos trazia experiência de vida. O que tem de cara que manda aqui na caixinha de pergunta, a fulana não sei o que, vai dar certo? Eu falei, não sei se vai dar certo, velho. Você vai e começa a ficar com essa que você vai ver se vai dar certo. Isso não existia na nossa época, de ficar perguntando para os outros se ia dar certo. A gente era exposto às situações e ia na prática, vivenciava na prática, e aquilo nos hipertrofiava. Aquilo nos deixava maior. Aí os caras tiravam sarro na gente, a gente tirava sarro nos caras, e a gente é de uma geração que cresceu um pouco mais cascuda. Agora, esses camaradas que tem aqui, às vezes de 19, 20 anos, meu Deus, qualquer coisa eles estão chorando, qualquer coisa dói, tudo faz um drama, tudo é o fim do mundo, tudo é o apocalipse para essa molecada. Por quê? Porque não cria casca, não tem repertório. É aquele cara que quer ficar forte assistindo vídeo no YouTube de como treinar, mas ele não está indo treinar. Sacou? É mais ou menos essa quando situação. Vai treinar contra a repetição, né? Exatamente. Fiz 10, vou ficar forte. Desse rolê. Então, hoje os caras, é a mesma coisa. Outro dia um rapaz me perguntou qual a dica para sei lá, ter constância, qual a dica para ter uma rotina de academia. Eu falo, vagabundo, faz a matrícula e começa a treinar. Vai, senta lá, fala pro professor, vai te ensinar a puxar e você vai na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. É isso que você vai criar rotina. Você tem que ter uma dica, você tem que ter um vídeo, você tem que ter um PDF, cara. Pega e vai. Executem. Se exponham às situações. É isso que eu falo para essa molecada. Mas às vezes eles querem um manual e querem isenção total de risco. A vida não tem isenção total de risco, cara. Você tem assim como tentar diminuir um pouco, né? Quanto mais maduro mais o cara tem um olhar afiado, ele diminui um pouco. Agora, não tem como ter total isenção de risco. E essa molecada, eles querem total isenção de risco e total isenção de sofrimento. Isso não existe. Isso também não forja um homem. Se isentar disso, não vai forjar um homem que você precisa ser. Exato. E aí a gente agora pergunta, já falamos do Orlando dos 19 anos, que naquela época, sei se você também passou por isso, mas acredito que sim, praticamente a gente tem a mesma idade. O máximo que a gente sabia da experiência de uma mulher ou de um homem um pouquinho mais canalha, era o que a gente ouvia os velhos conversando nas mesas, nos aniversários. Ou se você tivesse um amigo mais velho que conversasse com você essas coisas, ou num bar. E assim, como você mesmo falou, eu fiz vários concursos com apostila de concurso. Eu não fiz concurso com videoaula, PDF, inclusive a facilidade hoje que o pessoal tem. E interessante que mesmo assim ele ainda vai perguntar para você o que é o 2 mais 2. Infelizmente é isso.
Exatamente. É uma insegurança tremenda. Porque hoje eu vejo um Márcio que tem, pelo menos hoje eu tenho 3 formações, 2 na área de química, uma na área do direito, tenho também formação técnica de computador, de eletrônica, e a gente não estava caçando mulher, a gente estava caçando curso, caçando desenvolvimento, estava fazendo o nosso basquete. Infelizmente, quando eu saí aqui no Nordeste, não tinha na faculdade do jeito que tinha no colégio. Aí eu tive que mudar de esporte, fui fazer ciclismo. Aí eu vejo um pessoal se desesperar porque a namorada simplesmente deu um ghost. Aí o cara vai paga uma consultoria. Às vezes eu fico triste porque eu não vou devolver aquele dinheiro que eu também paguei aquela consultoria com minha 1 hora de consultoria. Mas aí você fica triste porque o cidadão não tem nenhum problema jurídico correto para ser resolvido. O que ele tem, na verdade, é uma ausência de uma pessoa para escutar e dar uma opinião que ali, se você não tomar cuidado, o que você falar é capaz dele fazer 100%. Sim. Então, é aquele cuidado que a gente tem que ter de irmão mais velho, que às vezes eu não percebo por aí, em alguns conteúdos do conteúdo masculinista, que o cara só vai lá, despeja o vídeo e, me desculpe palavreado, até fica cagando para o que vai acontecer. E aí, depois, aquele cidadão esbarra no seu perfil, no meu, e vem com comentários bem chulos. E eu tenho seguido bastante aquilo que você me falou logo depois da live. Eu nunca vou esquecer, eu estava indo para academia, você me mandou, doutor, vou falar uma coisa aqui para o senhor, não fique chateado, tá? Só uma dica. Cara, você me ajudou ali como um pai, cara. Mas eu tenho você como irmão. Você me disse, muda esse nome, tire o negócio de advogado da rede e pare de limitar seu conteúdo. Cara, eu só cresci ali, graças a Deus. Eu estava com menos de 1000 quando você me chamou para a live, que isso é muito difícil no meio masculinista. A gente vê um utilitarismo miserável. O cidadão não faz live com outro que é pequeno, porque o cara é pequeno, não vai trazer nada para ele. Às vezes o cara tem mais conteúdo do que o cara que tem 1 milhão. E aí você vê que eu peguei aquelas dicas suas e, graças a Deus, até hoje eu sigo, porque eu venho até mudando muito o meu conteúdo. Aumentou até de 10% a 8% que eu tinha para quase 30% de mulheres me seguindo, que é um conteúdo mais voltado para o masculino. Aí a gente percebe que o cidadão que está seguindo a gente ali, que já vem de outro perfil, ele vem num mau costume tão grande que quando você deleta o comentário dele com xingamento, com coisas que podem dar problema até pra gente, que produz conteúdo, o cara vai lá no seu direct e achar que ele tá na razão. Ah, você é um advogado de merda, você tá vendendo conteúdo aqui dizendo que é dos homens, e vai lá e fica com raiva porque eu botei uma frase mais energética para a mulher. Não, é falta de educação, é falta de polidez para falar. E a gente percebe que isso não é nem um cidadão, às vezes, que se ferrou. É o cara que consome aquele conteúdo o tempo todo. Ele é vítima das consequências que outro sofreu. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Ele não teve nem tempo na vida dele para ter tido tantas experiências ruins e ficar tão ressentido. Ele fica pelos outros. O que acontece muito neste meio é o seguinte, Márcio, que eu já percebi. O feminino, ele é um objeto de desejo. Nós temos o desejo de tocar a mulher, de ter a mulher, de possuir a mulher. É um desejo normal de um homem jovem saudável. O que acontece com esses camaradas é que eles não alcançam o objeto de desejo. Eles não conseguem alcançar porque não tem habilidade, porque não tem VSM, porque é um neurótico, porque não sabe conversar, porque é sem educação, porque não tem nenhum atributo. Como ele não alcança, porque no fundo ele quer alcançar, ele quer tocar, é mais fácil ter raiva, é mais fácil ter ódio, é mais fácil eu atacar. Quando no fundo, na verdade, eu ataco porque eu não consigo ter nas minhas mãos, ou eu não reúno um conjunto de atributos que faz com que eu consiga ter acesso ao objeto do desejo. É isso que eu percebo na maioria dessa molecada. Ele deseja. Como eu não consigo, é muito mais fácil eu atacar. Eu ficar fazendo ataque. Então ele passa o dia em comentários, agredindo a mulher do nada. Ele agride do nada. Ele já sentencia a vida da mulher. Porque você ficou na mão dos chads e agora a mulher fala, filho, você nem me conhece, do que você está falando? Você nem sabe da minha vida. Aí ele enfia o rabo no meio das pernas e fala, você é uma mulher exceção, você é uma mulher diferente. Eu vejo direto isso aqui nos meus comentários. Eu leio e falo, cara, olha, coitado desse cara, tem muito ainda para desenvolver, muito ainda para hipertrofiar, muito menino ainda, muito pensamento pouquíssimo sofisticado, sabe? Exato.
Você falando assim, eu até estava lembrando dessas questões. Por exemplo, um cara perguntou o que é necessário para amadurecer rápido. Eu falei a ele que até hoje eu estou amadurecendo. Como eu falei aqui, eu aprendi que eu estava entrando no Brasil com conteúdo que eu assistia na gringa, com os 2 pés dentro da Red Pill, sendo que eu estava praticamente cometendo um suicídio de conteúdo. Porque aqui é totalmente diferente a cena, entendeu? E você me deu aquele toque, praticamente você me salvou ali, cara. Você me salvou o meu conteúdo, porque eu iria estagnar, fatalmente eu iria estagnar ali perto dos 5, 6 mil, como muito produtor extremista que a gente vê hoje em dia, e não ia proporcionar o que eu tenho para passar para o pessoal. Porque muita gente aí, caçador de like ou vendedor de PDF, eles não estão nem aí. Se estiver vendendo o PDF dele, se o cara estiver xingando à vontade lá. Já um cara como eu e como você, que percorreu várias camadas da vida, tomou muito na cara, foi para a experiência, o que aqui a gente chama aqui de Avera, não estava numa brinca, né? Estava numa Avera. Ou como no videogame, né? No Asian Mode. Não estava no Easy. E aí o pessoal aí pergunta às vezes pra gente o que eu tenho que fazer para andar rápido. Cara, com 19 anos eu não estava nem interessado em saber se eu ia casar com 22, com 23. Não é imediato. O que eu estava tentando na época era manter o curso que eu tinha na faculdade e manter, de certa forma, uma estabilidade financeira para que eu começasse a poder ir para a rua, para ter as experiências que a gente teve, que esse pessoal tem medo de ter. Exato. Entendeu? A gente ganhava o troco para ir para um barzinho, para ir para um show. Não estou dizendo que isso é um meio de vida, mas é a forma como o cara trabalha, se desenvolve e, paralelamente, vai criando a casca, né? A armadura dele, como você chama a moldura. Mas o cidadão quer estralar um dedo, comprar um PDF e sair parecendo um Rei Arthur, com espada, cavalo e armadura. É impossível, né? Não é nenhum jogo aqui de videogame que você clicou ali na moedinha e ganhou uma armadura na mesma hora. Entendeu? Aí o pessoal ainda vem, mulher de 30, isso, aquilo, outro, mulher que teve filho, isso, aquilo, outro, coloca uma porção de regra, o cara já não tem opção, já não sabe ir pro game. Ele ainda vai usar uma peneira que antigamente passava uma piaba, agora não passa um alevino. O cidadão joga a peneira ali e até a areia fica. E aí ele vai se relacionar com o quê? A gente aqui não está falando que é para você sair e pegar na rua a primeira que você achar na esquina. Até porque o nosso conteúdo, ele bate em cima para que você tenha o mínimo de conhecimento para botar um filtro e enxergar uma pessoa que vale a pena e uma pessoa que não. Aí você fala que existe mulher boa hoje em dia, ainda que inclusive segue tanto a mim quanto a Orlando, que eu sei disso, porque a gente às vezes até divide alguns seguidores. E aí eu pergunto ao cidadão, eu vou dizer que não existe pessoas boas no mundo, principalmente mulheres, e o cara vem me xingar, dizer que eu estou no mundo cor-de-rosa. Não, cara, eu estou no mundo real. Eu estive no mundo real desde 1979, quando eu saí do ventre. Agora vocês querem ficar na rede social, onde o joguinho ali é fácil. Você manda um coração, a mulher manda um coração, deu match. Não, cara. Às vezes você manda um coração, ela manda um coração, você não sabe dar um oi, acabou ali. Aí vai pro PDF. Vamos ver o que é que eu faço. E não dá, cara, não dá. Aí não dá certo 1 ano, 2, 3 anos, e o cara não está se desenvolvendo, ele está na internet. Não vai trabalhar, não vai fazer nada. Eu tenho conhecidos que na minha idade ainda estão nas costas dos pais. Eu vi a história da Orlando, eu me identifiquei bastante. A gente saiu de casa cedo. Entendeu? Às vezes pode não ter dado certo um outro casamento, que é outra coisa que eu acho ridícula no meio masculinista. Um cidadão que, assim, ao meu ver, eu não vou falar nomes, mas dizer que o cara que não deu certo em 1 ou 2 casamentos é game over. Como até tem uma pergunta aqui, a gente identifica até os seguidores que vêm de lá, porque tá aqui, game over. Aí a gente sabe, cara, você pode não ter dado certo com a primeira, com a segunda, e não dá certo nunca. Ou pode dar certo com a primeira, ou pode dar certo com a terceira. É como o Orlando disse, ninguém casou com a primeira namorada, ou se casou e deu certo, parabéns. Agora, quem casou com a primeira namorada, não significa que quando tomar uma bota, vai endoidar, como o cara que pode endoidar com a quarta, quinta ou última. Entendeu? As pessoas são diferentes, homens e mulheres são diferentes, homens entre si são diferentes. E o cara quer uma solução. Eu até brincava assim com Orlando quando eu tinha lá, como lidar?
É a palavra predileta do pessoal. Como lidar? E ainda escreve errado. Então, Orlando, me diga aí uma coisa. O que é que você tem sentido? Eu acho que você, nesse sentido, você está fazendo um pouco o contrário do meu caminho, apesar de que as mulheres gostam muito do seu conteúdo. Porque como você parou de fazer o caminho da rosa, né? E era o caminho da rosa, né? O seu feminino, né? O que então, ainda acho tem que as mulheres é o conduta feminina ainda feminino, está ativo. O caminho da rosa não tem mais. Mas aí eu percebo que você deu uma filtrada e naquela época mesmo que você estava falando comigo, você estava até parando de usar os termos da Red Pill. E eu lhe copiei, cara. Eu vi que estava dando certo, não vou mentir. A gente tem que copiar. É por isso que você deve andar sempre com 4 outras pessoas melhores do que você. Porque se você anda com medíocre, você vai se nivelar a eles. E medíocre aqui não é uma palavra pejorativa. É média, né? Vem de mediano. Aí você tá ali com aquele pessoal ali igualzinho a coisa de sempre, que só fala emissol, sócio afetivo, isso aqui. Aquele cara ali tá parado no tempo, entendeu? Aí eu vi, não, o Orlando tá deixando de falar termos de Red Pill, tá sendo um pouquinho mais, vamos dizer assim, genuíno, deixando passar até a raiva. E o pessoal vem. Eu tive uma queda agora, eu cheguei a 65, agora estou com 57, coisa de meses, porque eu comecei a deletar o pessoal. Falava mal, xingava, restrição. Vinha no direct tirar satisfação, porque estava restrito, tchau. Entendeu? E alguns foram saindo, porque eu comecei a postar conteúdos como aquele que você pediu para eu colocar no Reels. Você disse, doutor, coloque no Reels. O cara vai embora, cara. E eu não estou sentindo falta, sabe por quê? Porque minha paz é melhor do que um like, do que até uma consultoria. Minha paz é muito melhor. E aí, o que é que você tem mais ou menos a falar assim? Esse pessoal não agrega nada, em lugar nenhum. É só um poço de ressentimento, de deselegância, de falta de educação. É um cara que, por exemplo, vamos supor, doutor, o sujeito está passando por um divórcio, está passando por uma situação, já é um cara, sei lá, dos 38, 40 anos, o cara é bem sucedido, pensamento sofisticado. Aí você, sendo um advogado, você fica, emissão, sei que você fala, cara, nem vou contratar esse camarada. Agora, e eu caí nisso. Eu caí nisso. Se você não me alerta, meu irmão, se você não me alerta, eu estava até hoje usando termos da gringa, termos daqui. E aí eu estava me infantilizando. A resposta correta é essa. Para me nivelar o público, sendo que o público estava se borrando para mim. Estava nem aí. Exatamente. Porque esses camaradas, eles ficam de perfil em perfil o dia inteiro com o mesmo assunto. Vociferando. Para ele não olha. É como se ele fosse perfeito. Mas sempre a culpa é da mulher, sempre a culpa é do sistema, a culpa é do governo, a culpa é de fulano, ciclano, beltrano, a culpa é do Shed, a culpa é da Emissol. A culpa nunca é com ele. Ele é perfeito. Ele é um alecrim dourado. Sabe? Nunca é com ele. Ele é perfeito, né? Enfim. Então esses caras não agregam nada. E outra, eu já até falei com os caras, eu estava em São Paulo conversando mais de perto com seguidores mais antigos, e eu vou elevar ainda mais o jogo aqui. Eu quero falar sobre performance, eu quero falar sobre carreira, eu quero falar sobre estrutura emocional, eu quero ir fundo aqui e quero que aqui fique só esses caras que têm um pensamento um pouco mais sofisticado. Essa molecada problemática eu não quero aqui. Só serve para fazer barulho e encher o saco essa molecada. Aqui eu não quero não, e se encher o saco eu bloqueio. Assim como eu bloqueio mulheres também. Os caras pensam, vocês ficam puxando o saco de mulher. Não, eu bloqueio muita mulher aqui. Mulher chega no comentário com soberba, falando mal de homem de forma genérica e sem justificativa nenhuma para aquilo que ela está falando, se achando a rainha da cocada preta, vai tomar bloco. Outro dia eu bloqueei uma, que era até uma servidora pública federal aí, que estava comentando, sempre com soberba, eu de olho nela. E ela fez um comentário, um post bacana, falando sobre desenvolvimento masculino, ela vem com ironia. Eu deletei o comentário. Ela voltou a comentar no post, falou, Orlando, você deleta comentários de mulheres? Eu disse para ela, prezado, o seu comentário foi soberbo e inoportuno. Se você não se comportar aqui no meu perfil, você vai ser bloqueada. Aí ela começou a continuar, ela começou a latir lá, bloqueei, sem dó, sem perdão e sem piedade. E era uma mulher. Ou seja, todo mundo que, dentro da nossa casa, entre aspas, se comporta mal aqui, se comporta de maneira injustificável, porque essa mulher também está no ressentimento feminino. Ou seja, ela se acha muito foda, acha que os caras 9/10 deveriam olhar para ela, não está olhando, essa que é a verdade, não está olhando,
não está desejando, não está chamando essa mulher para sair, ela está ressentida porque ela se acha demais. Ela se acha uma mulher perfeita e que não tem homem à altura dela. Então ela chega aqui com essa postura. Ah, meu irmão, na hora, do jeito que ela vem, ela vai tomar outra. Porque aqui não é página do Ítalo Ventura, não é página do Mundo do Cardoso. Aqui é uma página voltada para homem, que não vai ficar bajulando mulher. Agora, as mulheres que quiserem ficar, são bem-vindas. Né? Eu lido bem com o público feminino, tive público feminino muito tempo, não tenho dificuldade na minha vida com mulher, então, não, agora, se vier com soberba, vai ser bloqueada também. E o camarada que ele vem xingando, que ele vem dando ataque de pelanca aqui, porque uma das coisas mais ridículas é esse tal desse homem chiliquento, o tempo todo no chilique, né? Eu admiro muito a tua postura, porque é sempre uma postura serena, muito elegante, muito educada, que eu acho que o cara tem que ser assim. Eu até preciso modelar um pouco mais isso, porque às vezes eu perco a paciência. Mas o camarada que ele tá todo momento, as mulheres isso, as mulheres aquilo, eu falo, meu irmão, é que você não pega ninguém, você tá enchendo o saco, velho. Porque se você pegasse, você não tava aqui. Paramilismo. Você não tava aqui tão ressentido. Você sabe que você é ressentido, cara. Melhora. Ou você tem dois caminhos. Ou você melhora e lida bem com o sexo oposto, que é normal, porque você é um homem jovem e saudável. Ou você vai permanecer nesse lugar xingando todas as mulheres, porque, na verdade, você está afundado em X vídeos, essa que é a coisa, e masturbação. Porque transar mesmo você não transa, porque você não é atraente, porque você não se conecta com a mulher. Essa que é real, velho. Você me perdoa, mas essa que é real. Pronto. Essa é real desses caras. Eu tô vivendo, como assim você também deve estar vivendo, na nossa infância, nos anos 80, tinha um filme chamado Cherry 2000. Aquela boneca, uma loira, que tinha um disquinho na nuca, que era a mulher, a esposa de um até advogado na época. E aí a gente via aquilo ali, né? E pensava, poxa, por que é que o cara se relacionava com uma mulher robô? E nesse filme eu até tenho um Reels, com a parte onde o cara vai para uma boate, depois que a boneca queima, que ele teve um acidente, ele estava na cozinha, naquela performance, os dois, e aí a água que ela estava lavando os pratos caiu em cima dela, ela deu um curto. Só que ela era um modelo com mais de 10 anos, que o cara era um cara estável, monogâmico, estava ali com aquela boneca o tempo todo. E aí ele não tinha uma boneca substituta, e aí não conseguia achar, e ele só queria ela, por causa da paixão da vida dele. Você vê que o cidadão, ele se apega à rotina. O que é um pouco diferente do homem e da mulher, é que a mulher, ela precisa sempre de um elemento novo. É como você disse, aquele cara pastel, babacão e submisso, ele pode ser interessante no começo do casamento. Mas a partir de quando a mulher começa a se sentir insegura, ela vai ficando menos atraente, com menos validação, ela vai querer um cara firme, um cara que ela olhe para o cidadão e diz, não, esse cara aqui, ele não vai fazer todos os meus gostos e ainda vai me proteger. Aí o cara tá sempre amém, 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 vira um irmãozão dentro de casa. E aí depois o cara vem para uma consultoria minha ou sua, totalmente devastado, chiliquento, não sabe o que fazer. E aquele cara que as experiências dele é sempre obedecer, não sabe ter uma palavra firme. E aí é um processo de anos. O cara vai ter que passar por um processo de reconstrução. Até algumas perguntas aqui falavam, eu estou até aproveitando e deixando de uma forma melhor, porque as perguntas estavam meio não bem formuladas. E aí a pessoa falava sobre a desconstrução do homem. A desconstrução do homem é isso aí. A gente está sofrendo desde que eu e Orlando éramos jovens. O problema é que a gente, por uma sorte ou por uma boa criação, a gente seguiu um caminho tradicional ainda. Foi estudar, batalhar. Como a gente vê pessoas mais pobres, não estão no mundo da internet, nesse mundo chiliquento, nesse mundo merda. Os caras estão batalhando, tá subindo impostos. Você vê um cara de 17, 18, 19 anos trabalhando, colocando internet, puxando a internet que a gente está usando aqui agora. Mas você não vai ver um menino que estudou num colégio particular, que está nas costas do pai até os 30 anos, fazendo um serviço desse. Porque o cara é incapaz. Mas não é incapaz fisicamente, é incapaz porque ele acha que não pode. Aí o cara não vai lá fazer. É aquilo que você fala, ver todo homem é o mundo, meu amigo. Caia fora, aponte para a rua e vai embora. Não é ficar em casa esperando cair no colo ou fazendo concurso. O cara que está em casa fazendo concurso, ele ainda é menos inútil do que o cara que acha que nem o concurso pode fazer. Mas ele deve mudar essa mentalidade, né? Ele deve dizer assim, não, eu fiz o concurso aqui, eu já estou com um concursinho mais básico, cara, aluga um apartamento, uma coisa, dê essa alegria a seu pai e sua mãe, dela ver você evoluindo, porque eu acho que um pai e uma mãe que tem um cara com 40 anos, 30 anos dentro de casa, ela olha para o lado e tem medo de falecer. Ela não tem
direito nem de falecer, Orlando. Porque ela acha que quando ela morrer, aquele cara ali vai definhar. O cara não é ninguém. Não é ninguém nem para ele. Aí o que é que a gente pensa? Poxa, se a minha mãe falecer hoje, ela teve o orgulho, pelo menos, de ver a gente saindo de casa, se desenvolvendo, fazendo nossas coisas, quebrando a cara. Muitas vezes ela falou, meu filho, essa mulher não. E a gente vai lá e tenta. Porque o cara tem medo hoje até de tentar. Tudo hoje ele acha que vai ser assédio e vai assumir um filho. E, cara, até hoje, a gente não vê isso. Apesar da nossa idade, a gente tá aí praticamente ainda morando no mesmo mundo que eles. E não é possível que a gente tá morando no mundo cor-de-rosa, como eles falam, e ele no inferno. Não existe isso, cara. Entendeu? O inferno, na verdade, para esses camaradas, Márcio, é uma tela mental muito alimentada por um conteúdo catastrófico que ele passa o dia consumindo, que vai gerar nele um viés de crença, um viés de confirmação. E tudo, o que funciona no viés de confirmação? Eu sempre vou estar procurando informações, cenas, que confirmem uma crença que eu criei. O mundo, para esse cara catastrófico, ninguém presta, tudo em torno dele, ou a mente dele vai estar preparada para olhar só para isso, para confirmar. O cérebro trabalha muito com rotina, como você trouxe. O cérebro não lida bem com a complexidade do mundo. Ele quer regra. Ainda mais o cara que tem 20 e poucos anos, né? Ele quer aquela regra. Ele quer acreditar naquilo ali. Então, tudo que ele vai ver vai ser representativo daquilo que ele acredita. Então, ele entende que o mundo é catastrófico, que mulher nenhuma presta, que ele vai ser preso, que ele vai ser acusado de assédio, que ele vai assumir filho com deles. Ele passa o tempo todo consumindo conteúdo. Ele está num conteúdo que fala disso, ele vai para outro conteúdo que vê um vídeo de uma menina imbecil no TikTok dançando seminua. Ou seja, para ele o mundo é isso. Ele cria esse filtro, é um óculos que ele coloca que ele enxerga o mundo assim. Enquanto um camarada que não está consumindo esse conteúdo em excesso, ele pode até saber que isso existe, mas ele percebe que outras cores existem no mundo. Existem outras realidades correndo em paralelo no mundo, porque a realidade é muito complexa. Então ele consegue levar a vida de uma maneira um pouco mais leve. O que está acontecendo com esses camaradas que estão afundados na rage, e eu já conversei com um psicólogo sobre isso, é que o psicólogo falou para mim, esses camaradas chegam aqui e é difícil trabalhar com eles, cara, porque eles estão tão tomados. Cara, é o mesmo sistema de jihad islâmica, por exemplo. É o mesmo sistema usado no Estado Islâmico. A mente vai sendo tomada por aquilo ali e o sujeito se torna depois um cara que o filtro de mundo deles ficou muito adoecido. E esse filtro de mundo prejudica demasiadamente ele nas relações futuras que ele vai ter. Aí o camarada, em determinado momento, ele chega no meu perfil, chega no seu, o que ele fala? Só que ele fala escondido, porque ele não pode falar na comunidade. Senão ele vai ser encalhado, né, pelos meninos que têm foto de anime. Ele vai chegar e vai dizer, nossa, esse negócio da rede me prejudicou muito. Nossa, eu estou conhecendo uma mulher legal, mas eu fico olhando só red flag. Nossa, eu estou com dificuldade nisso. Nossa, eu estou com dificuldade naquilo. Sempre repetindo as mesmas coisas, os mesmos termos. É incrível como eles se repetem sistematicamente. E aí eu falo, pois é, camarada. E agora para desconstruir tudo isso daí? Ele falou, não estou me sentindo bem. Eu falei, claro, você tomou. A Red, na minha opinião, ela é como se fosse esteroide anabolizante. O cara tem que saber usar, porque senão ele vai sofrer um monte de colateral. O que acontece com esses camaradas é que eles são jovens, eles não têm estrutura corporal, fazendo essa analogia. Eles querem entrar na academia e na primeira semana usar a mesma quantidade que um atleta de 120 quilos usa. O que vai acontecer com esse cara? No primeiro mês ele está com a pressão 17/10, ele está com ginecomastia, com uma lesão no fígado. Ou seja, ele está todo fodido e não ganhou quase nada. Só ganhou retenção. Enquanto aquele cara que foi ordenado, que consumiu, está com 40 anos, está com puta do shape, continua fazendo uso com acompanhamento de uma maneira ordenada. É isso que aconteceu com esses caras. Eles consomem esse conteúdo o dia inteiro e depois está pagando, que a gente fala, está pagando um monte de efeito colateral. E olha só, o que é o vício, Márcio? Ele chega para mim, eles me escrevem com vergonha, né? Eles me escrevem falando o seguinte, o problema é que eu não consigo parar de assistir
esse conteúdo, porque eu acho que se eu parar de assistir, eu vou voltar a ser bobo, eu vou voltar a ser blue pill, eu vou voltar a ser isso, eu vou voltar a ser gado. Olha o ciclo vicioso que um camarada desse entra. O cara adoece, cara. E o mais engraçado é que, pelo menos os que chegam nas minhas consultorias, como eu lhe falei, que beiram não o jurídico, mas o do paizão ou do irmãozão, é que esse cara, mesmo consumindo ad eternum, a Red, ele pega a pior mulher possível. Aí o cara tá com a pior mulher possível, o que ele mais vê é red flag, lógico. Aí ele vem me falar, eu digo, cara, assim, se você tá enxergando tudo isso, largue essa mulher e vá se desenvolver, siga seu caminho. Mas o cara fica parado no tempo, querendo dar jeito naquela mulher. Outros querem dizer que mulher na Red Pill não pode. Se você acha que aquilo ali é um conteúdo bom para você separar o joio do trigo, aquela mulher que aguenta, porque eu vou dizer, a mulher que está hoje em dia em um perfil masculinista, ou ela é muito louca, ela é masoquista, ou ela é uma pessoa que concorda com aquilo ali, entendeu? Ou ela concorda com aquilo ali, ou ela é muito masoquista, porque é porrada pra gente, que é homem, no conteúdo masculino. Se imagine para as mulheres que estão ali apoiando, tentando dar pra gente um suporte emocional, muitas delas terapeutas, amigas da gente, sim, e tomam pau todo dia desse pessoal raivoso. Aí esse cidadão é aquele cara que a primeira emissora maquiadinha dá uma piscada de olho, ele vai lá e assume, entendeu? Eu sei porque tem gente que passou pela minha vida pessoal que o cara era o bonzão, e o cara sabia tudo de mulher, e hoje o cara tá assumindo o filho aí dos outros, chamando de filhinho, botando no carro, pegando na escola. E esse cidadão não tem nada a ver com Red, mas era o cara safo da minha época, que até mangava de mim se eu levasse flores, ou se eu fizesse alguma coisa. E aí, cara, não existe regra, entendeu? Não existe álbum não existe manual de instruções, quer dizer. A gente sabe que quanto mais você consumir conteúdos diversos, é melhor para você. Eu sigo Orlando, eu sigo a doutora Miriane, minha colega advogada. Ah, porque ela ensina a mulher a dar golpe. Não, cara, ela ensina o direito que favorece a mulher, assim como ensina o direito que favorece o homem. E eu assisto o conteúdo dela porque eu tenho que estar preparado, porque um dia eu posso estar sentado na frente dela como um advogado opositor. Sim. Como eu seguia os dois políticos que concorreram na eleição presidencial. Seguia ambos, e o cara, você é um infiltrado, porque você segue os dois. Tudo o cara quer uma regra. Mulher não pode aquilo, homem não pode aquilo. Se você é da Red, você não pode ficar a favor de fulano ou ciclano, porque eles são do mal. Parece um Star Wars da vida real aqui. Eu tava em São Paulo esse fim de semana, né? E um camarada me perguntou na caixinha, né? Um camarada desse meio. Por que as mulheres seguem os conteúdos para homens como o seu? Porque na cabeça deles é uma espécie de teoria da conspiração. Porque as mulheres estão aqui e elas querem pegar as artimanhas para depois manipular os homens. Eu olhei bem para a cara do camarada e falei, esse cara não deve transar tem uns 5 anos já. Né? O cara ele tá naquela sombra contra a mulher e tal, aquela coisa toda. Aí, outro dia uma me escreveu assim na caixinha, brincando comigo. Tô só esperando os comentários dos gatinhos para conhecer. Ó, meu amigo, às vezes a mulher só quer conhecer um camaradinho aqui para dar uns beijos, para transar, um camaradinho legal, que tem uma conversa boa aqui. Não tá aqui para formar uma teoria da conspiração e depois te decapitar, depois te prender. Ou seja, o cara começa a ficar totalmente paranoico, achando que as mulheres estão aqui perseguindo. Cara, às vezes a mulher tá aqui vendo se tem um camaradinho bonitinho no comentário para ela conhecer. Não tá aqui como se fosse uma espiã da KGB da década de 80, lá nos Estados Unidos. Você lembra que tinha aqueles espiões que iam para os Estados Unidos, né? E era preso, deportado, preso, sei lá o quê. Os caras estão com essa cabeça, meu. Os caras estão com essa cabeça. Uma mulher, uma espiã do serviço comunista que está aqui infiltrada contra os homens. Cara, cala a boca, velho. Pô, cala a boca, pelo amor de Deus. Vai dar uma volta, vai no shopping, vai tomar um suco, vai tomar um açaí, pelo amor de Deus. Para com essa noia. Você é um cara novo, cara. O cara parece que vai para o hospício, Mário. Eu fico impressionado. A imaginação dos caras catastrófica. É muito louco isso, cara. E aí o pior é que dificulta nosso trabalho, nossa consultoria, seus cursos, de certa forma. Você não tem o contato direto, mas o cidadão às vezes vai lá tirar uma dúvida e você é uma pessoa que muito solícita. E aí a gente esbarra naquela dificuldade
de você, um cidadão com experiência, e eu, um cidadão com experiência, passamos por mentirosos, porque o nosso colega, ou terapeuta, ou advogado, está falando que aquilo é daquele jeito. Aí você vê outros colegas sérios também entrando no barco para ganhar like. Aí você pensa assim, cara, eu vou lá perguntar no colega qual é o caso que gerou isso aí. Aí você vai lá e o seu comentário é apagado. Aí eu parei até de fazer isso, né? Porque parecia que eu estava com despeito, o colega está crescendo, fazendo propaganda de socioafetiva. Vou lá perguntar a ele um caso que eu quero também saber. Porque de repente eu estou falando besteira. Porque eu estou no universo aqui de Nordeste, de repente lá no Sul. Só que eu vasculho, até pelo Jus Brasil, a internet toda do Brasil, e pelos fóruns que a gente tem de advocacia, e ninguém fala disso em fórum de advocacia. Ninguém fala disso em grupos da OAB, ninguém fala disso em lugar nenhum. Porque veja, Orlando, se isso fosse verdade, quem você acha que seria mais beneficiado pela socioafetiva? O Red Pill ou o feminista? Não, feminista. Lógico que elas iam tornar isso uma regra, isso ia passar na Globo. Claro. Isso ia passar na novela. A pessoa ali dá o golpe da... Não, mas que o golpe da barriga foi naquela época, né? Nas novelas antigas a gente assistia. Agora seria o golpe do filhinho, do socioafetivo, e não tem isso, cara. Não tem, entendeu? Não tem. Pode ter um golpe de DNA na novela, uma coisa assim, mas isso aí já existe desde a humanidade. Mas aí o cidadão vem pra cá, olhou, sorriu, virou pai. Botou no colo, é filho. Cara, não existe. Aí a gente vê aqui, aí. Tem umas perguntas aqui. Como ser um homem de valor? Isso aqui a gente já está respondendo, meu amigo. O bate-papo aqui é dinâmico. Se a gente se prender aqui, eu e Orlando, a gente tem menos de 1h30 para fazer a live. Se a gente se prender aqui, não rende. Porque as perguntas se limitaram aqui a muita coisa do meio masculinista com engessado. A gente aqui está tentando tornar dinâmico. A Lidiane até falou aqui assim, que o cidadão de apartamento, criado no Todinho, é isso que a gente estava falando mesmo. É o cidadão que não quer ir para a rua, tomar um tapa, porque ele acha que aquele tapa vai vitimar ele pro resto da vida. E aí como o Orlando disse, criar uma casca, meu amigo. Para criar a casca, você tem que fazer a ferida primeiro. Não vai brotar uma casca de dentro da pele. E tem aqui, percebi que visto a máscara de Sigma, mas quero relacionamento. Isso aqui é o dia a dia. Cara, não existe Sigma. Não existe Sigma. Não existe homem Sigma. Nem beta, nem teta, nem zeta, nem alfabeto grego. Não existe. Existe ser humano e você é individual e você precisa ir para o mundo, meu amigo. Você precisa ir para o mundo. Eu tenho autismo, eu descobri isso depois de um divórcio. Talvez eu tivesse descoberto jovem se eu tivesse trancado num quarto com um videogame. Mas a médica que me deu o diagnóstico, ela teve tanta dificuldade por eu ser um ser socializado, que ela disse, não, doutor, o que tem aqui para lhe dizer isso que se encaixa, vamos fazer teste. Nos testes eu bati o critério para estar dentro do espectro. Mas quem conversa comigo podia achar que eu tinha TDAH, que está na moda, isso, aquilo, outro, mas não. Entendeu? E eu vivo muito bem com isso, porque, apesar de tudo, eu podia ser o pior de todos os Red Pill, invadir escola e fazer as coisas todas como a mídia quer dizer que o Red Pill faz. Mas por que a mídia tem embasamento? Porque se ela for 10 minutos no chat, ela pega meio mundo de maluco xingando mulher. Printa, é isso aí. Acabou. E aí tá ferrado eu, Orlando, todo mundo que tenta ajudar. Você está aqui ajudando, mas se pegar um conteúdo da gente esboçando uma reação ruim, vão dizer, olha, esse está falando mal de mulher. Não, a gente está falando mal das más mulheres. Que existem maus homens. Como eu posto aqui caso de mulher pegando homem no motel com outra, tem no meu feed também. É claro que eu não vou focar nisso, porque a gente fala para homens aqui. Para que eu vou focar no mal do homem? Eles sabem o que eles são maus. Ou deveriam saber, pelo menos, né? Não é se vestir de princesa, de anjinho, enquanto todas as outras são demônias. A gente tem que dar a César o que é de César, e o nosso erro é o primeiro que a gente tem que admitir, para evoluir como homem. Aí tem aqui, como retomar o polo masculino. Isso aí eu vou deixar para Orlando, que ele é o especialista. Em uma relação é possível retomar uma vez que já foi perdido, né? Que a relação já está ruim. O que é que você acha? Não, eu acho um pouquinho difícil. Minto. É possível, Márcio, essa questão. Primeiro, ele precisaria explicar o que é o tal do polo masculino. Porque isso também virou algo meio abstrato. O cara precisa explicar. Peraí, camarada. Vamos definir. Eu tenho procurado muito, principalmente esse ano, trazer isso para os caras. Peraí, o que significa isso para você no mundo concreto? Como isso se manifesta na prática? Polo masculino, né? O que é isso? Isso é uma coisa abstrata, simbólica. Como que isso se traduz no seu relacionamento?
você vai ver, Márcio, que são dinâmicas de rotina e de comportamento que precisaria de ajustes na relação. Então, no caso, como a gente está falando de ajuste, ele fala, como retornar para o polo masculino numa relação que foi perdida, sei lá, uma coisa nesse sentido. A mulher e ele, dois adultos funcionais, precisariam fazer ajustes para entender o que está te deixando infeliz, homem, o que está te deixando infeliz, mulher. Vamos sentar, às vezes um terapeuta ajuda, vamos conversar. O que ele faz que te incomoda? O que ela faz que te incomoda? É possível ajustar a rotina desse jeito? Sim ou não? O que acontece para explicar sobre essa questão do polo masculino? Vamos entender, gente, questões que são comportamentais. Tem caras que têm uma natureza que é um pouco menos extrovertida, um pouco menos forte, um pouco menos viril. Ninguém é obrigado a ser igual a ninguém. Tem caras que são, pelo desenvolvimento da infância, se manifestam um pouco mais sensíveis, se manifestam um pouco mais carentes, se manifestam um pouco mais frágeis, sem capacidade de liderança, sem firmeza. Por que isso é não estar no polo masculino? Porque existe um senso comum que nos entrega uma espécie de intervalo ali de características que definiria um homem de alto valor, um homem de alta performance, e essas características não são comuns nestes homens de alto valor ou alta performance, que seja. Então o sujeito ele precisaria entender, peraí, por que eu não estou supostamente neste polo masculino? Por que eu não exerço uma postura X, Y, Z? Ah, eu não exerço essa postura porque na minha estrutura de personalidade eu tenho uma agradabilidade muito alta, que é típico do quem tem síndrome de homem bonzinho. Eu tenho um neuroticismo alto também, né? Então isso me torna um cara que tem muito medo de desagradar, medo do atrito, medo de me posicionar, porque eu não quero ser deixado. Então esse cara começaria a olhar para isso. Um processo psicoterapêutico costuma ajudar bastante. E aos poucos, talvez com a ajuda dessa parceira, ele ia conduzindo. Agora, no caso, o que acontece com os caras? Eles querem voltar para o tal polo masculino, e voltar para o polo masculino para eles é se tornar grosseiro, é se tornar reativo, é querer falar grosso a qualquer momento, de qualquer forma, fazer cara de mal, cruzar os braços. Ele acha que é isso, que é essa simbólica. Essa mulher, que já é um pouco mais reativa, vai começar a entrar em atrito com ele, e a tendência é de que o casamento acabe. Rapaziada, um homem liderar, eu vejo muitos caras falando que eu quero liderar a relação, que eu quero liderar isso. Primeira coisa que você tem que liderar é a si mesmo, é a tua vida. Não adianta vocês tentarem montar uma casca ou uma moldura de um homem durão, do Clint Eastwood, ou do Thomas Shelby, do Peaky Blinders. Ou você é, ou você não é. Ou você construiu, ou você não construiu. A liderança masculina num relacionamento, ela é primeiro dada pelo amor, pela generosidade, depois pela implacabilidade. Não queira inverter essa ordem, porque você está nervosinho, está chateado, Ô, Orlando, de querer eu recebi aqui um aviso de 10 reatividade. segundos. Voltamos, pessoal. Desculpa aí, meu Orlando, eu tomei um gancho semana passada. Eu podia fazer live até de 4 horas, só que eu repostei uma coisa que um cidadão me marcou, e aí eles estão me derrubando a cada 1 hora agora. Mas aí você estava falando sobre o polo masculino. Então, você precisa ele identificar o que é esse tal polo masculino. Porque hoje, Márcio, esse tal de energia masculina e feminina, polo masculino e feminino, se torna uma confusão tão grande, e não raro, uma babaquice tão grande dentro da rede social, que se tornou motivo de mais neurose ainda na cabeça do pessoal. Né? Por exemplo, tudo que a mulher pensa em fazer, ela não faz porque vai entrar no polo masculino. Aí a mulher na relação fica parecendo uma samambaia, que nem abre a boca, porque se ela abrir a boca, ela vai sair do polo feminino. Então, e o sujeito, ele não pode elogiar a namorada, dizer que ela tá bonita, que aquela roupa tá legal nela, porque se ele elogiar, ele não vai estar no polo masculino. Então se tornou tanta babaquice e tanta ignorância que cerca esse tema, que vai demorar um tempão para a gente começar a desconstruir isso, para as pessoas virem para o mundo do equilíbrio, para o mundo adulto, o mundo do bom senso, ao invés de ficar preso nessa coisa. Polo feminino, polo masculino. Não é assim que essa coisa funciona. Não é daí que vem essa teoria. De uma maneira tão cheia de regrinha, de uma maneira tão tosca, do jeito que o pessoal coloca aqui na rede social. Vamos para uma outra
bateria de perguntas aqui. Eu acredito que isso se confunde com a missão do homem, né? O homem que, para saber se está no polo masculino, ele já está no feminino. Porque, de repente, o cara que está se desenvolvendo, como nossos pais, ele não parava para pensar nisso. Ele está se desenvolvendo. Entendeu? E a gente vai errar. Quem aqui não levou flores, não mandou cartinha na nossa época? Isso aí era considerado hoje em dia o polo femininíssimo da vida. E a gente não deixou de ter um relacionamento, não deixou de ser homem, graças a Deus. E se tivesse deixado, era opção de escolha. Não era porque tinha polo ou regata. A menina colocou até uma camisinha azul aí, botou. Não aguentei, kkk. Polo masculino. Boa. Como combater os comportamentos femininos que desequilibram o papel do homem? Bom, isso aqui foi até uma pergunta de uma mulher. Eu acredito que hoje a gente tem que combater primeiro o comportamento masculino distorcido. É o cidadão nice guy, é o cidadão que está na friend zone e gosta de ficar na friend zone, porque alguns já disseram que seja amigo que um dia você consegue um relacionamento. Aí esse maluco acaba esbarrando no red pill, descobre que está na friend zone, aí começa a demonizar a mulher também. A gente tem que combater primeiro a desconstrução do homem, não batendo de frente com esse pessoal que quer desconstruir o homem na mídia, mas bater na tecla de que o homem pode sim decidir, pode ter opções, ele pode ter a sua régua também de escolha, dar ao homem informação suficiente para que ele amadureça, não impor. A sociedade impõe. E essa sociedade que está impondo, hoje em dia a gente está vendo que é catastrófica. A gente tem que dar a vara de pescar para o cidadão ir lá e fazer a pesca. Não é pegar o peixe para ele, que é o que hoje em dia eles fazem, né? Na mídia, você hoje pode ser isso, amanhã pode ser aquilo, porque não existe mais sexo. Você nasceu hoje e amanhã você pode ser o que quiser, e assim vai, né? Tem aqui, ó, dê umas dicas de investimento para o Dr. Márcio. Os caras estão te zoando. Não, meu amigo Orlando se veste muito bem, graças a Deus. Depois eu pego umas dicas com ele sim, que vale a pena. O que é ser homem hoje em dia? A gente está falando aqui, justamente o que é ser homem hoje em dia. É ter sido homem há 25 anos atrás e continuar sendo. E se você, por um acaso, tem uma orientação sexual diferente, você pode continuar sendo homem. É como eu falei com o Orlando no WhatsApp antes da live, Jack Donovan é homossexual. E tem livros para homens e masculinidade. Então a gente não pode dizer assim, o cara não é homem porque ele é um cara alegre, extrovertido ou afrescalhado. Não, ele continua sendo homem. Só não vai querer ser homem aquele que se identifica como mulher trans, que é o que está hoje em dia aí na situação. Mas o que é ser homem hoje em dia, eu acho que ele perguntou aqui, é o masculino. Bom, cara, é o cara que vai se desenvolver, não vai perder tempo com balela, não vai perder tempo nem se medindo. Porque se você começar a se medir, eu aprendi isso com meu avô uma vez, ele disse, olha, toda vez que você vai na parede, agora ele falou brincando, né? E risca para ver sua altura, você vai ficar menor. Então o cara que se mede, ele encolhe, porque ele está se cobrando tanto que a energia que ele está gastando ali para achar que está evoluindo, ele está regredindo. Então essa questão de ficar se medindo o tempo todo não é legal. Aqui tem uma pergunta que sou divorciado há 3 anos e não consigo encontrar uma mulher que não sinta ciúmes do meu filho. Bom, isso é complicado. É uma questão que a gente teria que analisar, assim, tanto Orlando quanto eu, o caso concreto, né? Porque se ele não está conseguindo uma mulher que não tem ciúmes, de repente é o tipo de mulher que ele escolhe, o meio onde ele vive e a forma como ele está buscando essas mulheres. A gente percebe hoje que se o cidadão está ali, como o Orlando chama de moldura, as boas mulheres é que vão vir. Porque uma mulher que é um cara cafajeste, um cara da hora, da moda, ela não vai cair de encontro ao cidadão que está se construindo, que é o cidadão que a gente chama de alto valor. Então a gente sabe que a jornada do cara de alto valor, por muitas vezes, é solitária. É uma coisa que eu bajulo, vou falar a palavra bajular, porque ela tem vários significados, Orlando nisso. Orlando cria cursos que criam grupos de pessoas que fizeram curso, que são homens que vivem, convivem, conversam com outros homens, é aquela conversa de bar, que a gente não está no bar, mas está na internet hoje em dia, né? Se algum dia eu for a Goiânia, eu vou encontrar com meu amigo Orlando, a gente vai tomar uma cervejinha, uma coisa, vai bater aquele papo mais off, mas hoje o que a gente tem é a internet e é um instrumento que pode deixar o cara atarefado como eu e Orlando mais próximo. A gente conversa, debate, dá dica um para o outro, conversa, manga às vezes de uma coisa ou outra que a gente respondeu na caixinha ali.
E é isso aí que é o masculino, meu amigo. O masculino não é o ser bruto, como o Orlando disse. Ah, eu tô no polo masculino. Agora minha mulher vai ter que se deitar quando eu falar. Deite, role, pule. Não existe isso. Outra coisa que o Orlando falou aí, muito pertinente. O cidadão dentro de casa, que está no polo masculino, às vezes eu percebia isso, tanto com o meu pai, que não sabia nem o que era isso, como o meu avô, ele só olha para os filhos, para a esposa, ali já está passado o recado. Aquele cidadão, ele não nem abre a boca. É só atitude, posicionamento. E isso aí, eu já li o livro de Orlando, que ele dá um equilíbrio até muito mais brando do que essa época dos nossos pais, né? Que é o livro dele, que é o Absolutamente Implacável. Então, vocês sabem que ali o cidadão nem é bonzinho e nem é um cara implacável. Eu estou até com ele ali na minha estante, daqui a pouco a gente vai pegar para mostrar para o pessoal, porque, assim, eu achei que eu conheci Orlando pelo conteúdo da internet, mas você sabe que quando a pessoa escreve, ali vira um filho, né? O livro da pessoa é um filho, ele sai da cabeça da pessoa, ele é quase genético. E aí você vai vendo uma pessoa muito mais centrada ainda do que o que ele já é na internet, e vai batendo assim, cara, cidadão que, assim, eu não tenho nem como elogiar mais, senão o pessoal vai começar a dizer que eu tô no polo feminino. Tá aqui divorciado, você defende uma masculinidade saudável, positiva, em contraste com as ideias de hoje. Sim, cara. O cidadão que quer ser um masculino saudável, e isso aí Orlando pode falar melhor do que eu, ele não pode se deitar ao mundo desconstruído. Isso aí é óbvio. O que entende posicionamento masculino é a mesma pergunta. O que aconselham aos pais e mães de menino, já com a exposição à desconstrução? Então, isso aí essas duas perguntas aí eu deixo para Orlando. É como você define uma masculinidade saudável e positiva com os contrastes do homem de hoje? E o que você poderia falar para quem é pai e mãe de menino para evitar que ele se desconstrua? Com relação à segunda pergunta, eu gravei uma mastermind criando meninos para o mundo. E essa mastermind está no link da minha bio. Ela é para mulheres. Ela foi, na época, direcionada para mulheres que têm filhos homens. Meninos, né? De 2 aninhos, 4 aninhos, enfim. É um material muito legal onde eu falo um pouco sobre essas referências arquetípicas masculinas, a relação com o pai, na verdade, faltante, né? Muitas vezes, porque ela está criando ali o menino sozinho. Então, no link da minha bio, tem esse material, ele é muito interessante. É uma mastermind chamada Criando Meninos para o Mundo. Com relação a outra questão da masculinidade saudável, é, de certa forma, receber o patrimônio masculino, que é a herança, né, dos nossos pais, dos nossos avós, deixando de lado aquilo que talvez nos sirva mais nos dias de hoje, acrescentando ali talvez um pouco mais de sutileza, um pouco mais de elegância, né? Porque talvez, eventualmente, eram homens um pouco mais brutalizados pelo espírito da época em que viveram, não por culpa deles. Então, a gente recebe esse patrimônio, honra o recebimento desse patrimônio, isso é importante para a força masculina, a ancestralidade. Eu trabalho muito com ancestralidade aqui. Eu recebo esse patrimônio, deixo com aqueles homens aquilo que não é positivo, que eu não consigo trazer para a minha vida, que não vale a pena trazer para a minha vida, e pego algo aqui do homem moderno, por assim dizer, que é um homem que ele não fica adoecido porque ele não olha para os sentimentos dele, ele olha para os sentimentos dele, trabalha os sentimentos dele. Aquele homem que não trata a mulher, de repente, ali como um objeto, ou que procura ter um tratamento um pouco mais respeitoso. É isso, é um equilíbrio daquilo, de uma herança, de um patrimônio, né? A masculinidade saudável é isso. Eu recebo uma herança do patrimônio, deixo para trás aquilo que não me serve e adapto coisas novas para a minha rotina. Antes, pessoal, de pensar em ser masculino ou feminino, nós somos seres humanos. A tratativa aqui é de ser um ser humano melhor, um ser humano funcional. Antes de ser homem ou ser mulher, ou essas diferenças, né, que os caras querem pregar tanto uma diferença, tal, não sei o quê. Na verdade, quando você estuda personalidade do ponto de vista científico, aí é que está. Homens e mulheres não são tão diferentes assim no que diz respeito à personalidade que vai gerar comportamento. Há algumas diferenças que são genéricas, que são fatores de agradabilidade e neuroticismo, que são um pouco maiores em mulheres, e conscienciosidade, que é um pouco maior em homem, mas também não é uma regra absoluta. Então, essa questão de que é tão diferente assim, na verdade, homens e mulheres, eles são mais parecidos do que diferentes no que diz respeito à personalidade,
no que diz respeito à neurociência. Então, é preciso entender. Agora, do ponto de vista simbólico, que é o legal, que também gera, de certa forma, comportamento, existe ali algumas diferenças daquilo que chama a atenção da mulher em um homem, que tem a ver com os aspectos de virilidade, que começa desde a estética masculina, né? Uma estética que aparenta mais virilidade, e geralmente isso o cara conquista um pouco mais velho. Por isso que geralmente a mulher, né, na fase boa de casar, ela não vai olhar para o cara que tem cara de bebê, alguma coisa nesse sentido, né? Ou o cara muito perfeitinho, enfim, a estética masculina, ela tem um quê de rústico. Guardem isso. Ela tem um quê de rústico, né, que atrai o feminino. E o aspecto comportamental, que tem a ver ali com um pouco mais de assertividade, de racionalidade, né, de virilidade, de uma postura autoconfiante, de uma postura que é segura, mas não simulacros de autoconfiança ou segurança. O cara que ele exala e ele tem o respeito de outros homens e tem o tesão das mulheres. Esse é o ponto. O problema é que hoje, claro, o cara não tem, ele precisa simular que tem. E nessa tentativa de simular é que entra o cara que é grosseiro de propósito, que não é elegante, que é neurótico, e por aí vai. Infelizmente a gente sabe, né, com a experiência que a gente tem de vida, o futuro desse camarada. Ele busca tanto o masculino, que eu costumo até falar em algumas lives com amigas terapeutas, que esse cara vai acabar casando com um homem. A verdade é essa. Porque se ele demoniza tanto feminino, quem é que vai querer dormir ao lado do demônio, né? Ninguém. Essa demonização do feminino é algo muito interessante. Eu estava falando com uma mentora sobre mito, né? A imagens mitológicas, né? Imagens arquetípicas. A mulher, a representação mitológica do feminino é da mãe natureza, né? A mulher, o feminino, mãe natureza. A natureza, ela tanto dá a vida quanto tira, né? Ela pode ser tanto aquela que é geradora de vida, dela a gente retira coisas para a nossa sobrevivência, quanto ela pode ser uma devoradora, assim como a mãe é da gente. A mãe nos dá a vida, mas ao mesmo tempo ela devora, nos prendendo na esfera dela, né? O filhinho da mamãe é aquele que nunca vai sair de casa, aquele que ela controla tudo, enfim. E muitos desses caras, eles estão presos nessa imagem da mãe natureza que mata, que é devoradora, que vai fazer mal. Então, ele tem a mulher aqui, ele olha para uma imagem que está atrás, que é essa imagem arquetípica. Só que quem é que conquista? Olha que interessante, como que o masculino lida com isso? Quando o homem ele tem um certo domínio sobre os processos da natureza, dela, ele retira aquilo que é de bom. Ele consegue olhar não para a devoradora, mas depois para a mulher em si. Então, o que acontece? Domínio sobre a natureza. Então, o homem que tem um domínio sobre o feminino, mas não um domínio tirânico, um domínio de saber lidar com essas criaturas, que o Alita vai dizer nas obras dele, são criaturas deliciosamente terríveis. É isso? Porque a mulher é deliciosa, mas ao mesmo tempo ela pode ser terrível. Essa dualidade da natureza feminina. Então, quando o sujeito ele domina... mas como que eu faço para dominar a arte dessas criaturas terríveis? Se dominando primeiro. Dominando os seus instintos, dominando o seu emocional, tendo um domínio pleno, a segurança e a autoconfiança. Aí, nesse lugar, o cara começa a ter o domínio sobre a natureza e retirar dela aquilo que tem de bom. Senão, se for um cara que não se domina, ele vai ser engolido pela natureza, vai ser engolido pelas mulheres, por esse feminino simbólico que a gente está tratando aqui. E a gente cresceu ouvindo dizer que a mulher era frágil psicologicamente e etc e tal. E a gente sabe hoje que, não sei se pela inversão provocada pelas grandes mídias, mas quem tá vendo ser bem emocionadinho são os homens. A mulher tá ali se desenvolvendo, aí tanto que estão ocupando cargo de juízas, de advogadas, de médicos, em todas as camadas da sociedade, de uma maneira mais distribuída, porque a gente sabe que elas mantêm ainda as preferências dela pela área de beleza, pela área de cuidados, que é medicina. Elas não vão, nem todas querem chegar a juiz, ou até mesmo na política, tem cota para forçar o partido a ter mulher, porque achavam que não queriam. Só que a gente vê hoje a dificuldade de um partido de inserir a mulher na política, porque ela não tem o íntimo dela como polis, né? Como política. Ela não quer buscar aquilo para ela. Ela prefere
controlar eu, Orlando, que está sentado lá votando como deputado federal, através do feminismo, através das ideias, dos financiamentos sociais. Aí eu voto do jeito que ela quer e ela não precisa estar sentada lá, passando pelo que o deputado passa. Porque aquele cara ganha bem, mas ele também, meu amigo, ele toma muita surra mental ali. Porque ele vai ter que se anular para votar de acordo com o eleitorado dele, que é o que deve ser feito. Ou, às vezes, ele vai votar de acordo com o viés do partido. Mas, com certeza, aquele cara que está sentado ali, 90% das vezes, ele não vota pelo que ele pensa. Ele não pode, inclusive, fazer isso. Porque ele está lá representando. E muita gente não cobra. Nós, homens, reclamamos das leis misândricas. Eu concordo, eu também trabalho com isso e gostaria que elas fossem mais equânimes. O problema é, o que é que nós estamos fazendo? Você está mandando e-mail? Porque a mulherada manda. A mulherada vai para a rede social, a mulherada vai encher o saco na televisão, que morre a cada 7 minutos, sendo mentira. A gente sabe que 91,4% dos homens, das pessoas que morreram por morte violenta em 2022 foram homens. Agora eu vou usar o dado para fazer o quê? Porque senão não passa de papel higiênico. Eu usar esse dado na internet para ficar jogando um contra o outro, como muito produtor de conteúdo faz, e cadê você na hora que a gente pede para assinar um abaixo-assinado para passar a lei da misandria? Aí o cara não faz, se acanha, tem medo do resultado, porque aquilo pode vazar no Twitter. Aí, então, meu amigo, você não passa de um mero produtor de conteúdo que vai estar sempre produzindo aquela coisinha ali igualzinha e não está contribuindo socialmente. E muitas vezes se traveste de um cara mais arrogante, de um cara mais másculo, de um cara que muitas vezes está mostrando bens da família dizendo que é dele. Um cara bem-sucedido com o carro do pai. Um cara bem-sucedido na chácara da mãe. Entendeu? E aí a gente se engana. E a gente vai conhecendo, porque eu e Orlando, e muitos outros que estão no meio, como o Bruno Gílio também, eu posso falar o nome porque a gente está elogiando, a gente passou por tudo isso, cara. O Bruno tem 43, o Orlando tem 43, eu tenho 44. A gente passou por tudo isso, então a gente reconhece quem é travestido e quem é o cara mesmo que tem moldura, o cara que está ali impactando a sociedade, fazendo o trabalho. Ele não está se importando 100% com o dinheiro. É por isso que muitas vezes você diz assim, como é que eu vou ter sucesso? Você tem que ser um cara desse. Porque o cara que tem sucesso, ele serve. Ele não está só para ser servido. O cara que tem sucesso, ele entrega alguma coisa. A partir de quando o Orlando entrega o conteúdo dele, você paga por aquele conteúdo. Você tem prazer em pagar pelo conteúdo. Agora o cara vai lá, bota meio mundo de regrinha. Se você for na gringa, tá tudo traduzido. Não é nem da cabeça dele. E aí, o cara vira um ídolo. Esse cara some e ficam os órfãos. E aí vem parar os estragos na minha mão, na mão de Orlando. Agora na minha mão é pior. Porque muitas vezes quando vem parar na minha mão, não é só problema mental. O cara já tá lascado na vara de família, tá fora de casa. Alguns vão parar na rua. Porque mendigo não é só mendigo porque o cara é um azarado, não. Muitas vezes ele fez uma escolha errada consciente. Ele pagou para ver. Só que ele foi... aquele cara que só tá com o ice e acha que vai ganhar o poker, né? Ele jogou aquela cartada ali, era a única que ele tinha, e foi até o final e quebrou a cara, perdeu tudo. Eu vou fazer uma pergunta aqui para Orlando, senão eu vou apanhar, porque veio da família aqui essa pergunta. Tenho uma filha de 15 anos, fico preocupada com o meu futuro genro, pois não vejo vetores nessa geração. Vetor masculino, né? A mesma pessoa perguntou, diante da desconstrução do masculino, como realizar o homem vetor condutor? Isso aí é para você que eu não entendo nada disso aí. Eu sei o que você me fala, assim, eu vou absorver o máximo, mas infelizmente a gente também tem os nossos afazeres, eu não fico 100% consumindo seu conteúdo. Graças a Deus aprendo com pouco que eu consumo. Então, diante da desconstrução do masculino, como realizar o homem vetor, que é o homem construtor, né, o desbravador? A gente trabalha, né, por influência. Se esse rapazinho aí que ela está falando, né, que é jovem, ele não tiver uma influência, ele não tiver um modelo, ele vai ficar com os modelos da escola, vai ficar com os modelos da mídia. Porque homens iniciam homens, né? Então ele precisaria se interessar por esses temas, ele precisaria se começar, por exemplo, arte marcial. A gente sempre coloca esse menino com um bom professor de jiu-jitsu, por exemplo, que aquele sensei vai ser uma primeira referência para ele e vai começar a colocar na prática mesmo esse rapaz no outro trilho. Se ele não tiver modelos próximos, não tem como, ele vai ficar refém daquilo que ele está tendo ali no momento, né? Então, por isso que a gente sempre, nesse mastermind que eu falei, eu orientava para as mães, coloque o quanto antes este menino
numa arte marcial. Coloque eles para conviver com outros meninos, mas com um homem mais velho, que esse seja um exemplo que vai orientar dele, porque isso vai marcar profundamente a psique desse cidadão. Agora, a gente está num tempo que muitas vezes não tem o que fazer, cara, porque é difícil para os pais também, Márcio. Chega ali, o menino chega da escola com o tal do Todes, com essas coisas. Posso ser homem, posso ser mulher, posso ser um golfinho, posso ser uma aranha. E isso, é claro, cara, tá foda. Tá foda. Você vai acabar confundindo, de certa forma, a cabeça desse camarada. Mas, de imediato, o que a gente daria de orientação é colocar ele em grupos. Tem escoteiro, tem arte marcial, enfim. Para que ele começasse a modelar, a gente chama de modelar. Modelar homens que são mais velhos, que construíram alguma coisa, para que ele copie, literalmente copie o fazer desses caras, as ideias desses caras. Porque se não tiver quem inspirar, não tiver um modelo, ele vai ficar com aquilo que tem. Na verdade, aí, no caso, a menina namora o menino, é isso? Eles estão preocupados com isso? Eu vou falar porque é da família, depois se eu apanhar é minha irmã. Ela tem uma filha de 15, tá preocupada porque é uma menina que ela criou com muito cuidado, muita atenção, não deixa fazer bobagem. Do jeito que era criado, como ela foi. Não sei como minha irmã foi criada, que era mais velha do que eu e eu vi. E assim, ela tem uma preocupação porque hoje realmente não se acha um homem abaixo dos 20, como achava na nossa época de adolescente. Entendeu? E assim, fica difícil até de largar uma menina nova para namorar um cara acima dos 20 também, pela esperteza do cidadão de 20. E aí o que ela fala é que ela pergunta isso, como é que esses homens vão fazer se eles não têm, como o Orlando disse, homens geram homens. Eu não participo ativamente, mas estou lá vendo todo dia a mensagem no grupo do Afiando Machado. Cara, se você acha caro pagar um curso do Orlando, que praticamente é vitalício, você é tão imbecil que você chega às vezes a cair na conversa de pagar 2 mil de uma consultoria, me desculpe a palavra aqui, no FEP, porque aquilo ali você só vai fazer se você quiser. Se você parar e disser assim, a partir de hoje eu vou me policiar e não vou me sucumbir a meu desejo sexual de autossatisfação. Não é um PDF no FEP, uma consultoria que vai lhe dar a dica. Você tem que parar porque você está vendo que aquilo está lhe fazendo mal. E a partir de quando você vai para a rua, viver, se desenvolver, trabalhar, procurar o que fazer, quando você chegar em casa, você está tão cansado que você vai dizer, vou deixar para amanhã aquela autossatisfação. E aí você vai vivendo um dia após o outro, que aquilo ali sai de sua vida. Todo mundo passou por isso. A diferença é que eu e Orlando, que teve isso na adolescência, a gente com 18, 19, estava jogando basquete, fazendo academia, andando de bike, e foi passando essa necessidade de autossatisfação imediata, que aquilo ali é nada mais, nada menos que mais de 1000 nanogramas de testosterona na sua cabeça ali, e você com corpo de criança. Porque uma coisa é o cara tá na academia ali, botando shape, tomando testosterona acima do 1000, sintética, e o cara já com uma armadura, né, com a moldura. Outra coisa é um molequinho ali novinho, com a testosterona de fisiculturista praticamente, que o corpo tá lá, a glândula pituitária. Eu quero testosterona. Pra quê? O cara só tem osso e pele. Eu quero testosterona. Tanto que o cara não para com 1 grama de gordura, porque a testosterona do cara ali, ó, na lipogênese, o cara não tem mais nada. Vai tirar a gordura do lábio. E o cara lá, pá, pá. E o maluco ainda gasta recurso na autossatisfação. Aí é que o cara realmente vai pro limbo, né? Mas a testosterona tá lá em cima. Aí o cara que passa essa fase e continua, ele tem que se policiar. E ele tem a capacidade de fazer isso porque todo mundo fez isso, a grande maioria faz. Lógico que a gente está vivendo uma sociedade doente, uma sociedade artificial, uma sociedade digital, e isso influencia que até as partes de sexo partem para o artificial. Como eu disse a Orlando, a gente era criança, via um filme que era absurdo, um robô de sexo, em 85. Hoje a gente já está vendo os caras casando com boneca. Casando com boneca. E será que o cara do filme era tão louco assim ou o cara era um visionário? Ele já devia passar nessa escassez, nesse deserto feminino, por ser um artista na época, produtor de conteúdo, e esboçou isso no roteiro do filme. O cara era, infelizmente, ele foi o incel daquela época. E colocou lá no papel, fez o filme, e a gente assistiu na época achando graça, porque o que é que estava na moda para mim, para Orlando? O Último Americano Virgem, Porks, que depois se transformou nos filmes aí mais teens, que foi American Pie, mas que tinha a mesma ideia de colocar a juventude para a rua.
Só que hoje não pode mais ter esse filme, porque esse filme é um absurdo. A gente tem que botar a cartilha progressista na escola para ferrar a cabeça dos guri com sexo, mas não pode ter um filme como American Pie, como o Porky's. Aquilo ali, lhe incentivar, vai pra rua, meu amigo, tomar tapa. E você tentar conquistar uma mulher na vera, lá não era negocinho de PDF e tal. Aí o cidadão assistia aquele filme, eu mesmo acabei de assistir Porky's, eu tinha 16 anos, 14 anos, e era virgão. Aí eu fiquei, poxa, se aquele cara do filme conseguiu, aí você vai criar na sua cabeça uma oportunidade virtual ali, e você vai atrás. Não porque você precisa só daquilo ali, mas porque você já viu, como o Orlando disse, homens formam homens. O bom exemplo forma homem. E aí, a gente esbarra numa mãe preocupada com a menina que está sendo bem criada, porque hoje só tem lixo. Não é lixo só a mulher. Ah, a mulher é um demônio porque é aproveitadora. Meu amigo, o cara que reclama da hipergamia, me desculpem, mas pode até sair do meu perfil, não vai fazer falta. Vocês são uns bosta. Porque a hipergamia, ela é uma bênção. Elas fazem caras como eu, como Orlando, que a gente não foi abençoado de ser um shed, mas que a gente se desenvolve, tem papo, tem conversa, presença, as roupas bonitas, como os caras mandaram o Orlando me ensinar. E aí, meu amigo, mulher não gosta nem sempre de um rosto bonito, não. Ela gosta de conteúdo. Não adianta você ser uma Ferrari com um motor de fapinha, de mini bug. Não adianta. Ela vai entrar, não vai sair do lugar. É aquele cara que busca, que atrai a mulher, um imã de mulher, mas que não passa 20, 30 dias com aquela mesma mulher. E às vezes os caras dizem assim, porque o Shed, ele descarta a mulher. Meu amigo, esses caras, eu conheço vários, fazem consultoria comigo, e Orlando sabe disso, porque também presta consultoria. Às vezes é o cara mais doente mental que tem, no sentido emocional. Que aquele cara, às vezes, é tão bonito, ele sabe disso, tem facilidade, mas quando ele vai buscar a mulher que ele quer, ou a mulher que ele quer se fixar, ele não consegue. Ele não tem habilidade para isso. É o seguinte, Márcio, quando os caras começarem a ir para o mundo real, sair um pouco do celular, por exemplo, o cara vai num shopping, ele olhar os casais que tem lá. Você vai ter no shopping, na praça de alimentação, aquele senhorzinho de 70 com a esposa dele de 65. Você vai olhar aquele menininho, aquele carinha do Bob's de 16 com a namoradinha de 15, comendo um sanduíche lá, o pai deu um dinheirinho para cada um para comer um sanduíche. Você vai ver o cara bonitão de 35 com a bonitona de 30. Os casais estão mais ou menos na mesma faixa. Aí você vai ver no estacionamento o camarada entrando ali no Celta dele, com a namorada dele também entrando, você vai ver o cara entrando na BMW, os casais estão mais ou menos na mesma faixa. Então, quando eu vejo o cara falar que é porque é shed, é porque é rico, é porque é aquilo, meu amigo, é porque você é ruim mesmo. É porque você é ruim mesmo, é porque você é chato, é porque você é sem graça, você não sabe conversar, você é neurótico, você é cagão. E é muito mais fácil você ficar atrás do celular falando, é isso, é aquilo, eu não consigo. Porque aquilo, sempre você é o oprimido, né? É aquela conversa do esquerdista radical. Eu sempre sou o oprimido, eu sempre sou o coitadinho. Elas não olham para mim porque eu não tenho 1,90 m, porque eu não pareço Brad Pitt, ou porque na minha garagem não tem um Porsche. Não, cara, não é. É porque você é ruim mesmo. É porque você é inabilidoso mesmo. E se falar alguma coisa para ele, você está fazendo shaming contra mim. Tô fazendo shaming contra você, que se foda. Não quero nem saber. Você é ruim. Vai no mundo real, você vai ver todo um monte de casal, do monte de idade, do monte de faixa de beleza e o cacete de asa. É porque você é vitimista, é porque você é ruim mesmo. Ou você toma a decisão de falar, cara, eu vou melhorar para entender um pouco desse negócio, porque eu também quero arrumar uma mulher bacana. Ou você vai continuar nesse lugar. É sempre com as mesmas palavras, sempre com as mesmas sentenças, sempre com as mesmas frases, que ninguém aguenta mais ouvir essa história de cara perdedor, de cara ressentido. Tá, estamos de saco cheio já disso já. Eu vou contar uma história rapidinho, porque já tá chegando nosso horário também. Eu tinha um hater. Cara, eu não podia postar nada, que esse cidadão me enchia o saco. E a gente parece que gosta de sofrer também e dá mais atenção a esse povo. Aí tudo ele vinha e falava. Aí passou-se alguns meses, ele estava restrito, aí foi para a caixa de solicitação. Aí eu vou lá para a caixa de solicitação, tá lá. Ele já tinha me chamado de advogado de merda, de que eu era o único que falava isso, os outros advogados não falavam nada disso. Aí ele me vem com um problema. Adivinhe, qual é o tema? Contrato de namoro. O maluco pagou 5 mil no contrato de namoro de um colega, que tem perfil também na internet. Deu merda. E aí queria que eu resolvesse. Aí eu disse, cara, eu vou dizer assim pra você, eu não tenho nem
palavras para lhe falar em questão de consultoria, porque eu posso lhe cobrar o valor que for, eu não vou resolver. Você vai pagar como união estável. Você fez besteira. Engraçado que ele tinha comentado em um conteúdo meu sobre contrato de namoro, que eu botava que era um papel higiênico. O maluco disse que eu era um bosta, não sabia de nada, que se 10 pessoas estavam falando que o contrato de namoro serve, que eu era o único que dizia que não, que eu estava a favor das mulheres. Aí eu vou dizer uma coisa para você, Orlando, da época do Mirk. O Mirk era aquele bate-papo antes do MSN. Tinha uma frase lá, daquelas frasezinhas feitas, que a gente chama de meme hoje na internet, mas lá era só frase mesmo. Que era assim, coma bosta. Se 10 mil moscas comem bosta, elas não podem estar erradas. Então o cara, se 10 mil advogados falar que contrato de namoro tá bom, vai lá, faça, porra, seu contrato de namoro. Pague 5, 10 mil. Amanhã você tá perdendo casa, carro, apartamento, tudo. Porque você foi que nem a mosca. Se 10 mil moscas fazem, então vá. Eu prefiro olhar porque é que uma mosca não tá pousada naquilo ali. E se ela não tá fazendo ali, se ela não tá seguindo a manada, qual é o problema? Né? É como você disse, às vezes você fez uma live comigo sobre isso, acho que foi a primeira live que você fez sobre esse assunto, e você viu outras pessoas também boas, são colegas meus, eu tenho muito apreço por eles, falando praticamente maquiado, de uma certa forma. Nem eles dizem, existe a sociedade, a paternidade socioafetiva assim, assado, como dizem, mas também não nega. Aí o que acontece? Ele quer manter o seguidor e paga o pedágio. Aí quando eu falo que não existe, que é difícil, aí muitas vezes parece assim, esse cara tá, ou ele é um infiltrado, ou ele tá em cima do muro. E aí eu fico pensando assim, poxa, eu fiz uma live com um cara que eu tenho o maior preço, e hoje em dia eu posso estar passando vergonha porque alguns colegas meus bons estão fazendo justamente o contrário, pagando pedágio. Mas depois que você falou aquela live do concurso, que você perdeu a redação também, eu cheguei e disse, rapaz, as pessoas boas, assim, elas se reconhecem. Então a gente que é desenvolvido, a gente olha assim e diz, rapaz, eu também faço conteúdo para fazer dinheiro. Eu não sou nenhum idiota, eu não vou chegar aqui para vocês e dizerem, eu não quero minha consultoria. Lógico que eu quero. Agora, entre a minha consultoria, entre você me pagar 5 mil para fazer uma bosta para vocês, eu não vou fazer. Porque amanhã está sendo exposto, como foi um casal de advogado aí que recebeu 10 mil de cidadão, em vez de dar entrada na ação de alienação parental, botou uma lauda com a qualificação das partes e entrou lá nas vésperas de entrar no recesso judiciário, e o cidadão ficou no vácuo e depois está aí um maior problema no Ministério Público. Para que é que eu vou fazer isso? Você está entendendo? É 10 mil hoje, amanhã é 100 mil de problema. E a gente está aqui trazendo essa live para vocês para ajudar, não é? A gente não está fazendo dinheiro. O YouTube nem, a plataforma que a gente está aqui nem monetiza. Agora, o que é que eu e Orlando propõe? É o nosso trabalho, sincero, que vocês confiem ou não, mas que a gente vai lhe cobrar um preço, como muita gente diz assim, você ganha o que de Orlando? Toda hora você bota o link dele. Cara, eu ganho amizade, porque homens bons hoje em dia são raros. Você ter amizade de uma pessoa honrada hoje em dia, que você pode confiar de certa forma, é raro. E eu tenho aqui, eu digo aí, eu errei um pouquinho, mas está aqui o meu livro físico, aqui, eu leio ele, olhei, eu só lembrei a parte de baixo, que eu sou meio distraído, mas está aqui, o cara não pode ser só o maluco que xinga, que fica com raiva, ele pode ser o implacável e o generoso, contanto que ele saiba que ele não precisa nem ser 50-50, ele pode ser um cara 80% implacável, mas aqueles 20% generoso dele está dentro lá do princípio de Pareto, faz toda a diferença. Perfeito. Não é? Porque não adianta também um cara ser 80% generoso e ser implacável só nas coisas que ele não podia ser. É um cara intransigente. E a gente tem aí o curso de Orlando, eu não estou vendendo o curso de Orlando porque eu sou afiliado, vou ganhar percentual, não. É porque eu confio, eu participo dos grupos lá dele. E assim, são comunidades de homens com os mesmos problemas que a gente, com as mesmas dificuldades, a gente conversa. Vai ter aquele cara que ainda está um pouquinho na toca do coelho também, meio redepilado, vai ter, porque vai chegar. É como academia, nem todo cara que se matricula é um fisiculturista top. Vai chegar o magrinho de firme, o gordinho, e a gente tem que saber acolher isso, porque o meio masculinista, ele carece da empatia que o feminista tem. O meio feminista, se a mulher chega lá dizendo que eu vou rezar a cartilha, ela é acolhida, se ela disser que é antifeminista, ela vai ser apedrejada como um homem. Mas nem isso o meio masculinista tem. A gente vê dissidentes dentro do nosso meio que quer o nosso mal, torce para o nosso mal. E eu
compro o livro do Orlando, compro o livro do Júnior, compro o livro de quem fizer o livro que eu acho que vai ser útil para a minha vida e que eu posso indicar. E tá aqui, ó. Comprei, ele disse que ia me dar. Se eu soubesse que ele ia me dar, eu tinha comprado. Até porque ele falou comigo no WhatsApp, eu disse, não, meu amigo, eu comprei consciente. E vale a pena cada centavo aqui. E quem achar que é caro, vá lá no link da bio dele, que eu vou fixar aqui nessa live, e veja os valores. Eu fiquei besta, Orlando. O seu trabalho, meu amigo, não é porque é seu, não. Você me conhece no particular. Eu não podia estar aqui agora pagando de fã, não, mas eu pago sim numa boa, porque é um trabalho bom. Eu não vejo aqui no Brasil, fora você e Dr. Saulo, que são pessoas que trabalham com públicos diferentes, fazer um trabalho desse, cara. Parece mais filantropia pelo valor que vocês fazem. Entendeu? É um trabalho dado, assim, de coração. Esse livro aqui tem muito da personalidade do Orlando. Quem segue o Orlando que não tem esse livro, tem muito da personalidade dele, não tem uma linguagem para vender. Ela não vai aqui agradar gregos e troianos. Ela vai agradar o que tem que ser agradado e vai orientar quem está precisando de orientação. E vocês comprem o livro, não vão se arrepender, façam o curso, se inscrevam, porque eu me inscrevi. Eu não cheguei lá sem saber o que é o conteúdo, para indicar. É tanto que eu não indico quase ninguém. Entendeu? Eu indico terapeutas porque é um trabalho individual também. E Orlando não está fazendo mais isso. Mas vale até a pena vocês entrarem nos grupos, porque o que Orlando faz aqui no Brasil é quase que único. Porque são grupos com homens de verdade. Não é aquele homenzinho sojado que está ali num grupo de Telegram que tem, daqui de uma hora para outra, tem uma fórmula mágica para o cara se destacar, porque isso não existe. É pessoas discutindo problemas, vendo soluções. E assim, é muito de graça, meu amigo. Não é porque você... É muito de graça, cara. Porque eu não vou falar valores que eu quero que eles se assustem lá. Mas o cara pagar aquele valor, depois entrar num grupo de outros homens, praticamente a vida toda ali, meu amigo, enquanto durar as plataformas que a gente tá lá, poxa, rapaz, às vezes dá até raiva de ver um maluco cobrando 2.000 conto para você não se satisfazer sozinho no Xavier Vídeos. Dá até raiva. Dá, porque ó, 2.000 ele fazia todos os seus cursos e você ainda ficava e ele ainda tinha dinheiro para ir aplicar o curso na rua. Para ir passear, para chamar a gata para dar um rolê. Então, assim, pelo nosso horário, faça aí um arremate aí, porque eu não posso falar por você, porque infelizmente, nós somos muito competentes, capazes, mas cada um é bem sucinto, né, na sua área. Ô, Márcio, queria te agradecer novamente o convite. Espero ter ajudado o pessoal aí respondendo as perguntas. Rapaziada, não tem regra, não tem dica milagrosa. O homem, ele vai... Comigo aconteceu isso, né? É por meio de um processo. E muitas vezes o processo vem depois de muita dor, que foi o que aconteceu na minha vida. Vários revés aí na minha vida que me conduziram a formar o homem que eu sou hoje, o ser humano que eu sou hoje, que ainda continua sendo forjado, sendo construído, e que saiu de um processo de depressão há uns anos, depois do fim do relacionamento, para hoje conduzir um movimento com milhares de homens envolvidos, né? Procuro trazer dentro do meu conteúdo bom senso, equilíbrio, inteligência, e não mais guerra, não mais dor, não mais problema para a cabeça de vocês. Então, o meu conteúdo aqui é para propor soluções. Dá para fazer muito desenvolvimento pessoal masculino sem ficar focado em mulher. Seja para lamber salto, ficar bajulando, conquistando, ou seja para ficar denegrindo, apedrejando. O BO é sempre nós. Se falando de relacionamento, a mulher que vai estar com a gente é resultado de quem a gente é. É só resultado de quem a gente é. E aqui a gente trabalha quem nós somos, a nossa identidade. Aqui não tem sigla. Você não vai ser sigma, você não vai ser alfa, você não vai ser beta. Você vai ser aqui o Elcio, por exemplo, a identidade do Elcio. Você vai ser o Márcio, a identidade do Márcio, a melhor versão do Márcio. O João, o Pedro, o Marcelo e por aí vai. Vocês vão ser vocês mesmos dentro do conteúdo que a gente trabalha aqui, explorando o teu melhor em potencial. Esquece mulher, esquece relacionamento. A mulher que você vai ter na sua vida, sua namorada, sua esposa, é resultado daquilo que você é, daquilo que você construiu. E nem assim também vai ser garantido. A vida é incerta. Por isso que a gente trabalha aqui com fortalecimento de homens.
e não necessariamente fazer isso por meio de agressividade, por meio de reatividade ou manipulando ressentimento. É muito fácil, seria muito fácil para mim ou para o Márcio ficar manipulando o teu ressentimento, falando, coitadinho de você, as mulheres não te olham porque ela quer só isso, quer só aquilo, esses demônios em forma de mulher. Parem com isso, isso não vai te levar a lugar nenhum. O BO é nosso. E BO nosso é a gente que resolve. Márcio, obrigado pela oportunidade mais uma vez, querido. Estou à disposição. Rapaz, eu que agradeço. Você foi um irmão que a rede social me deu. E se vier por aqui pelo Sergipe, pode vir aqui para a gente tomar um café, dar um passeio aí, jogar um basquete. Boa. Entendeu? E conversar besteira ao vivo. Pessoal, muito obrigado para vocês. O Orlando... Hoje tem conduta masculina, mestre? Não, hoje não. Hoje foi só contigo aqui. Todas as quartas, pessoal, Orlando tem uma live no YouTube. Começa no Instagram, mas fica no YouTube. Não fica salva, não percam. Geralmente às 21 horas. Eu não digo que estou 100% na live, às vezes não posso comentar porque eu estou no treino. Eu treino à noite, musculação. Mas eu estou sempre lá no fone de ouvido. E assim, se eu, com 44 anos, que passei praticamente a mesma jornada que ele, aprendo com ele, vocês têm muito a aprender e contribuir também. E largar essa casca de arrogante, de achar que eu sou o Red Pill, eu sou isso, aquilo, outro, porque ninguém é nada, meu amigo. Amanhã, você pode ser um Deus e ao mesmo tempo um mendigo. Isso vai depender do que você faz agora e do que você está semeando. E eu acredito que o trabalho da gente vem para ajudar muito, porque sinceramente, pessoas honestas na internet, elas são ouro. Elas são como ouro. Ou pior, né? Vamos dizer que ela é como petróleo, que é escasso, né? Que é um recurso mais escasso do que o ouro. Por quê? Porque a gente trabalha na honestidade de valores, na honestidade de conteúdo, independente se a gente está crescendo ou não. E, assim, aquela história do valor que o Orlando tem lá na bio, mesmo que você não vá comprar, meu amigo, vá lá, só dá uma olhadinha, que no mínimo você vai se assustar. Porque o conteúdo é excelente, os valores são muito acessíveis, divide para várias vezes. E, assim, quem eu mandei para lá, Orlando, a maior satisfação que eu tenho de lhe indicar lá no meu history, e você sabe que eu não ganho R$1 com isso, além da sua amizade, que é muito mais preciosa, é o cara depois que fez a consultoria comigo, voltar falando elogios, dizendo que está mudado, e muitas vezes você vê a mudança até no perfil do cara, o cara evoluindo mesmo ali. Claro que isso demora 6 meses, 1 ano, claro. Mas o cara, ele entende que relacionamento é consequência. E isso a gente está vendendo por um preço barato, ou às vezes até está dando nosso conteúdo gratuito aí, no Rios, tudo, nas respostas de caixinha, de mão beijada, e o cara às vezes não está abraçando isso. Ele quer ir pelo caminho mais difícil. Ah, se no TikTok ela tá com uma tanguinha e um menino no braço, é porque toda mulher vai ser isso aí. Não é, cara. As mulheres boas estão com a mesma dificuldade dos homens bons. Elas não estão achando o cara bom. Porque muitas vezes o cara bom tá perdido. Ele não tem habilidade social, não vai pra rua, não dá a cara a tapa. E esse foi o nosso intuito da live de hoje. Qualquer coisa a gente mais adiante faz outra live para vocês. E muito obrigado, meu irmão, de coração. A sua disponibilidade para mim é ouro. Você vai ter sempre aqui um amigo, um colega. O que você precisar é só bater um fio, não precisa nem falar oi para ver se eu estou disponível. Você ligando aí, só se eu tiver enterrado na audiência para não atender. E um forte abraço, meu querido. Obrigado. Pessoal, boa noite. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, Márcio. Um abraço. Tchau.